Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Assistência Cash. Eu sou o Marcos Matos. E eu sou o Thiago Noronha. E hoje aquele tema que você que está nos ouvindo, como sempre, nossos queridos ouvintes, esse tema é polêmico. Nas nossas mentorias, esse tema já foi palco de guerra. Esse tema, a galera já falou, o meu lucro é para ele. Ele tá comendo tudo, o meu lucro. Não tem como fugir dele. Se eu der nota, eu não sobrevivo. É ele. Não é o leão aqui que tá na mesa. Não é o leão. Mas ele sabe tudo o que tá por trás. E agora, com a reforma tributária, a coisa vai ficar preta, vai ficar feia. Eu não sei quanto a vocês, mas quem não jogar das 4 linhas vai ter problema. Vai ter problema. Só que eu acho que hoje vai ser um papo bacana porque vai ser uma desconstrução, Marcos. Exato. É um mito, virou um mito, né? É um mito. Por quê? Porque para tudo na vida existe uma saída. Então, se você não tem jeito e tem que pagar imposto, o seu vizinho também vai ter que pagar e todo mundo vai ter que pagar, o que falta resolver? Vamos resolver seu negócio, meu irmão. Vamos resolver tua margem, vamos resolver seus clientes, seu serviço, o cliente ideal, vamos... E tem uma oportunidade. Exato. Então, assim, agora é a hora que vai separar os homens dos meninos. E nós vamos falar muito sobre isso daqui. Turma, seguinte, esse assunto vai ser porrada. A gente vai perguntar como se estivéssemos aí na assistência. Então, do começo ao fim, já compartilha esse conteúdo com aquele amigo técnico que está desesperado, com medo, achando que o problema dele é só questão de imposto, mas o buraco é mais embaixo. Senhoras e senhores, com vocês, seja bem-vindo, Aleph. Muito prazer, irmão. Eu vou chamar de Aleph. Cada um vai chamar de um jeito. Ele falou que as pessoas já chamaram ele de Alf, Aleph, tudo. O cara já chegou bem, turma. O cara chegou aqui, já dando um boné pra turma. Olha aí, ó, que legal. Já mandou um boné aqui pra gente. SSL, olha aí, ó. Aí Olha os que caras bacana. já patrocinaram a marca. O cara chegou forte. Vamos deixar aqui, tá? Vamos lá, senhoras e senhores. Começamos, aperte seu cinto que nós vamos quebrar tudo agora. Thiago, começando do começo. Aquela coisa da introdução marota. Bora. Gente, o Aleph é um recém-conhecido. Fizemos uma conexão com ele em uma das feiras que nós fizemos esse ano. E o santo bateu, né? Assim, tem sinergia os negócios. E ele estava lá com um stand super legal, né? Com outro brother dele lá do mercado. E ele foi até o nosso stand, né? E se apresentou, a gente bateu um papo, né? Eu vi que o cara é grande, né? É um cara que deve ter um conteúdo muito bacana e falamos, vamos convidar ele pro podcast e fazer futuras parcerias, né? Porque o meu público, o nosso público que nos assiste aqui, com certeza tem potencial para ser cliente dele também. Então, o Aleph, ele é proprietário da ASSL Contabilidade, né? São mais de 11 anos de mercado. Jornada, cara. Mais de 700 clientes ativos? Hoje olha a gente só. tá nessa casa. A gente está querendo chegar nos 1000, ele já está bem mais perto que nós. É isso aí. Vamos chegar. E, cara, é um prazer ter você aqui, né? Começando do começo, conta pra galera aí quem é você, quem é a SSL, como que essa empresa nasceu, o que você faz hoje, qual é a sua especialidade, pra galera entender. Boa, cara, primeiro agradecer pelo convite aí do Marcão, do Thiagão também. É um prazer estar aqui com vocês. Eu já acompanho o trabalho de vocês há um tempo. Legal. Falei para você lá na feira. E tive grandes amigos que passaram por aqui também, falaram da estrutura de vocês, do trabalho que vocês fazem. Então, primeiro, elogiar vocês por aumentar o nível de consciência do mercado, porque hoje o que a gente mais vê é empresário escuro, cara. O cara não sabe o que fazer dentro da operação dele. Né? E esse cara, muitas das vezes, ele está preso na bancada também. Mas isso é um tema que a gente fala daqui a pouco. Legal. Como vocês disseram, meu nome é Aleph Lima, sou fundador da SSL Contabilidade, tenho um projeto escola também da X Educação. E tudo a gente trabalha na linha da consultoria, né? A gente quer ensinar o empresário a como trabalhar nesse mercado. Né? Vocês falaram que ia falar do leão, né? É quase uma conversa de frente com o leão aqui. Só que a gente brinca, né, cara? A gente sabe o que a Receita faz para fiscalizar o empresário. O que ela gostaria de ver dentro da empresa dele e o que ele precisa fazer para que ela não consiga fazer uma malha fiscal, entrar com um processo contra a empresa. Então, eu já venho de mercado, não é de hoje, tenho 11 anos de mercado, passei por grandes empresas, inclusive bancos, Banco Itaú, Sangoban, que é
uma empresa muito grande, dona da Telha Norte. Minha última experiência foi na XP Investimentos, então vim de um mercado muito grande, multinacional. Então, o que a gente vê no mercado é como as empresas trabalham e quais são as estratégias de mercado que eles colocam para se tornar grande e continuar sendo grande. Porque a gente tem um Brasil que hoje não é tão favorável para o empresário, a gente sabe disso, mas a pergunta que eu deixo aqui para quem está assistindo é quando que o Brasil foi bom para empreender? Verdade. Esse cenário nunca existiu. Uhum. Então o empresário ele está sempre passando, cara, por testes durante o ano, né? Quebra de bolsa, reformas tributárias, como o Marcos comentou, a reforma trabalhista que aconteceu em 2022, e a gente vê que, baseado em estatísticas de mercado, cara, comportamentos do mercado, algumas coisas vêm acontecendo. Então, se você for pegar histórico, depois da reforma trabalhista, os processos trabalhistas praticamente dobraram no Brasil. Em 2024 a gente tinha 2 milhões, em 2025 foram 4 milhões. Caraca. Esses dados que eu estou falando aqui está no Google. Sim. Entende? Então, por que teve esse aumento? Quando a gente olha para dados, estatísticas, é quando a gente toma decisões. Sem dados eu não consigo tomar nenhum tipo de decisão. Eu não tenho um nível de consciência alto para tomar decisão. E aí, quando a gente pensou no formato da SSL Contabilidade, eu venho de um mercado de contabilidade também, de pequenas empresas, porque eu não comecei trabalhando em empresa grande, eu comecei lá embaixo, trabalhando em escritório pequeno. O que eu vi era o quê? A falta de atendimento, cara. O cara mandava o imposto ali para o cliente pagar e ele nem sabia porque ele estava pagando. E ele pagava porque o Estado propõe isso para ele pagar. O Estado é soberano, não é isso? Sim. Uhum. Só que o ponto é o quê? Tu tem que entender onde está a tua margem. Você tem que entender por que você está pagando aquele imposto. Qual que é o sentido disso? E eu falei, cara, quando eu começar a empreender nesse segmento, eu vou fazer diferente. E hoje uma pergunta. Hoje você atende um nicho específico ou você atende múltiplos nichos e nichos variados? Boa pergunta. Hoje a gente tem 2 formatos dentro do escritório, que é o multimercado e tem o formato mobile. No formato mobile eu tenho assistência, eu tenho loja de celular. Legal. E no outro formato eu tenho outros segmentos ali que, cara, entre clínica médica, psicologia, clínica de psicologia, né? Outros formatos de negócio. Hoje representa quanto? Muito baixo. Outros mercados muito baixo. O mobile cara, 80% da base. 80%? Então 80%. A gente poderia concentrar a nossa conversa para esses caras? 100%. Então vamos nessa, né? 100%. Com certeza, nesses Tá. caras. É uma área que a gente está muito forte também. Eu estava conversando com o Thiago, eu falei para ele, cara, quanto que a gente cresceu nesse mercado. E assim, o Alif, a gente pode perguntar qualquer coisa aqui? Cara, é hora de falar de tudo. Cara, assim, eu já vou começar metendo o pé na porta, tá? Porque assim, eu já estou ansioso. Seguinte, o que a gente viu no mercado? A nossa empresa ela existe há 4 anos. Certo. Apenas 4 anos. É um bebê, né? E o que acontece? Muitas lojas no início que vieram nos procurar e tal, alguns lojistas eles vendiam iPhone, vendiam MacBook, Apple Watch e tal. Produtos Apple, né? Produtos Apple. Veio esse movimento aí do Apple no Instagram, mais barato, né? As pessoas sendo impactadas pelos anúncios do Instagram. Sim. E tinha uma certa mágica, porque na 25, quem traz esses dispositivos geralmente eram os libaneses, os chineses traziam um pouco, e tinha mais um grupo, eu acho, hein? Agora não. Bom, esses dois é o que eu mais sabia que traziam esses equipamentos em volume mesmo, né? Sim. Bom, aí também teve aquela questão lá dos de vitrine, os que estavam quebrados. Lacrado, né, e lá. Mas não vamos nos atentar nisso. Sim. Mas o que eu nunca entendi? Como é que o cara ele conseguia declarar isso? Porque essa era uma pergunta muito chave, porque alguns ainda vendiam no Mercado Livre. Sim. E o Mercado Livre, tudo que você vende lá é com nota. Então não tem como você não vender com nota. Eu falei, como é que o cara consegue vender? Ele pega lá e como consegue... Como ele formaliza isso, né? Como é que ele faz isso? Como é que ele dá uma nota de entrada desse negócio? Tudo bem, você não precisa responder essa mágica que esses caras fazem, não. Mas depois eu vi que as pessoas vendiam muito no direct, e aí mudou o formato de sair do Mercado Livre e começar a tentar vender direto, e aí explodiu, que eu acho que os caras encontraram um caminho, que era ter uma loja em uma sala comercial. Sim. E vendiam muito. E quando eu falo vender muito, é coisa assim de... Volume mesmo. Volume. Coisa de 200, 300, 400, 500 aparelhos, quiçá 1.000 aparelhos. Mal porcamente, um ticket médio de 6K, 1.000 aparelhos a 6K. 6 milhões. 6 milhões. Ou 60 milhões.
Não, dá 6 milhões. 6 milhões. 6 milhões. Agora, como é que o camarada, ele... Justifica isso, Ele né? justifica isso? Como é que ele transita com esse volume de dinheiro na sua conta bancária? E a gente viu vários caras na CBM, nas 3 que a gente já participou, que já tomaram várias multas, né? Que chegou lá Perderam de mercadoria. 200k, prender mercadoria. Sim. Então é complicado. Sim. Como é que... O Marcos já começou chutando a porta mesmo. Não, é porque essa eu fico Mas olhando... isso é bom, cara, Porque eu porque fico isso vai olhando o trazer mercado... consciência. É porque eu fico olhando o mercado e, inclusive, lá... Como isso continua acontecendo, Exato. né? Como é que isso... Porque assim, ó... tinha um menino que a gente conversou na feira. Ele era de Manaus. Mas ele estava no interiorzinho de Manaus. Sim. Cidade com 25 mil habitantes. Ele, numa cidade com 25 mil habitantes, vende 100 aparelhos de iPhone por mês. Eu falei, meu Deus do céu. Eu quis entender. Eu falei, não faz sentido. Eu falei, meu amigo... Você passou aqui, o cara já sabe quem é você. Não tem como você... Aí eu expliquei pra ele o risco que ele estava tomando. Sim. E ele falou, pô, nunca parei pra pensar nisso, aquela coisa mesmo de tô ganhando um dinheiro aqui. Só que nessa a gente começou a pressionar ele que isso não era legal. Como é que você vai... Escalar isso. como é que você vai escalar isso? Como é que você vai declarar que você comprou um imóvel, que você comprou um carro? Como que é, né? E aí, bom, enfim, uma amiga dele do lado, no mesmo grupo, falou assim, ó, eu tomei uma multa de 1 milhão. O que ele estava falando é certo, é verdade mesmo. Sim. E aí o menino falou, sério que você também tomou? E eu não sabia. E aquela coisa, sendo conhecidos, eles não sabiam que um ou outro ali tinha tomado Tinha uma caído multa. numa malha fiscal. Exato. E aí, porque o volume é muito grande, a margem que os donos de iPhone ganham é bem baixa, bem pequena. Sim. E essa conta, na minha opinião, na minha humilde opinião, talvez tenha alguma manobra, ela não fecha. Sim. Né? Ela é impossível de fechar. Né? Se você for contar a taxa de cartão 10%, se você for colocar... Se o cara pagar 10 meses de imposto, o lucro dele já é um imposto. Se tu pegar um aparelho de 8 mil reais e botar ali 10% de imposto, já é 800 reais. Já é 800. Que é maior que a margem que eles têm na venda do aparelho. Exato. Exato. Então, qual que é a Porque margem? a média de mercado margem que é não 200 pagar o imposto. É de 200 a 500 reais que eles têm de margem, né? Eu conheço o Diz que tem R$1.000 de margem, mas Sim. o cara trabalha muito o nível de experiência do cliente. Então ele consegue vender, porque ele tem uma carteira já. Aham. Então é muito mais fácil de Sim. escalar. Mas vamos responder essa pergunta já direto ao ponto, cara. Como que funciona? Na maioria das vezes eles trazem essa mercadoria dos Estados Unidos ou do Paraguai. Quando você compra, vamos falar primeiro do processo regular. Quando Tá. você compra uma mercadoria de fora do estado do Brasil, né? Você é obrigado a pagar o imposto de importação. Certo. Quando você trabalha nesse formato de importação, você precisa ter um despachante aduaneiro internacional. Eu tenho um cliente que importa. Clientes grandes, que fazem importação regular. Aham. Então, o cara importa direto da China, chega no Porto de Santos ou Santa Catarina, ele tem um despachante aduaneiro que faz todo esse processo Todo o legal, desembaraço. todo o desembaraço, e aí ele consegue ter acesso a isso para fazer a venda aqui em território nacional. Ou se trabalha num modelo quase dropshipping, tem um estoque físico em São Paulo, traz essa mercadoria, a empresa vende por um valor mais baixo, ele deixa nesse estoque e de lá ele vende direto para o cliente final, mas o cara está comprando direto da loja na China. Só que o Entendeu? estoque tá aqui no Só Brasil. que o estoque tá no Brasil. Entendi. Então, tu percebe aquelas mercadorias que você compra da China que chega muito rápido? É porque ele está nesse formato. Já está aqui. Já tá aqui. Entendeu? É um formato de dropshipping. Então, ele faz mais um trabalho de intermediação. E esse é um ponto bem polêmico que a gente vai entrar aqui. Mas, respondendo a tua dúvida, o cara que traz nesse formato, que eles chamam Peraí, de mercado... desculpa, perdi o raciocínio. Esse Claro. formato, ele é legal. Ele é 100% legal. Quando você traz pagando imposto de importação. Certo. Tá, porque Agora, e o tanta- formato... Não, eu quero falar do formato do dropshipping, que importação Calma, eu ele vai mexi- chegar lá, ele vai Vou chegar chegar lá. agora. Não, que o formato é importação é se separa, isso, do desembaraço, tem um canal Sim. da canal vermelho, aquela coisa toda. Sim, mas por que eu tô dando essa introdução? Porque eu vejo, cara, que dá para legalizar o mercado. Só que o mercado lacrado, tu não vai conseguir. Porque você vai competir com o Apple para vender no mesmo preço de Apple. Então, como que eles fazem? Agora, respondendo a tua pergunta. Eles trazem num modelo 100% irregular. Não tem nota fiscal. Quando você compra um produto de fora do Brasil, você tem um acompanhamento dessa mercadoria de uma invoice. Sim. E aí, quando você dá entrada nesse produto, é feita uma nota fiscal de entrada com o CFOP correto, que é o código ali de movimentação da mercadoria, de importação entre países. Agora, quando você compra... Agora, ele Marcos, pode declarar uma invoice no valor menor?
Não seria o correto, porque a invoice ela tem que estar de acordo com a nota fiscal. Porque o ponto é o quê? A empresa que vende para o Brasil, importando da China para cá, por exemplo, a China ela não vai se adaptar ao formato da nota fiscal do Brasil. Certo. Ela se adapta ao modelo de caixa, ao tipo de embalagem. Né? Tanto é que hoje tem uma briga em outros mercados que aqui é obrigado a seguir um formato, né? E eles mandam a mercadoria totalmente fora do formato. Então, de certa forma, eles ganham um tipo de privilégio, né? Isso estava sendo discutido, mas é um tema muito complexo para a gente entrar. Mas quando esses lojistas trazem a mercadoria sem nota fiscal, cara, é descontinuado, mercadoria descontinuada. É o risco que ele tá Vem sem tomando. nota fiscal. Tanto que eles perdem muita mercadoria, compram em lote. Tem um cara que faz esse tipo de trabalho ali de movimentação de peças, né? E eles fazem esse pagamento. E aí é um risco do mercado. O que eu falo é o quê? O mercado de aparelho novo, Marcos, ele é muito fácil de vender, de comercializar. Por quê? Se eu pegar um iPhone 17 Pro Max aqui e te oferecer agora, é muito mais na caixa, lacrado. Eu não preciso argumentar com você e falar, Marcos, ó, é um aparelho que tem câmera X, Y, na cor. Já é um objeto de desejo e tal. Você tem interesse. Certo. Você tem interesse em comprar. É muito mais fácil. Agora, quando eu trabalho num modelo seminovo, aí, cara, eu tenho que trabalhar a venda. E vender dá trabalho. Sim. Porque aí tem que quebrar a objeção, mostrar para ele que tem uma procedência. Exatamente. Não só a questão da procedência, mas eu trago a origem do aparelho para mim. Porque eu falo pro cara, ó, se eu tenho uma assistência técnica, eu garanto para ele uma garantia. A mesma garantia da Apple. 1 ano de garantia para você nesse aparelho seminovo. Por que eu dou a mesma garantia da marca para você? Porque eu garanto a qualidade do meu trabalho. Se você tiver qualquer tipo de problema, tu pode vir aqui que eu vou resolver para você. Porque minha assistência, ela garante esse resultado. Então, mas você falou do seminovo. Esse seminovo eles seminovo. trazem também. Seminovo eles trazem também. Só que dentro do Brasil você consegue trazer seminovo tranquilamente. Existem fornecedores de seminovo que você consegue trazer. De operadoras grandes, de empresas grandes. Mas o seminovo ele é legal? Nota. Na maioria das vezes depende. Porque depende da forma de compra. Se você compra sem nota fiscal, pode ser um seminovo ou um usado. Certo. Ele não é legal. Não, seminovo ou novo, né? É, seminovo novo, exatamente. Tu não vai ter um aparelho legal dentro da operação. Entendeu? Agora, se você compra... Aí, por exemplo, o cara fala assim, cara, eu vou comprar com nota fiscal lacrado. Essa nota fiscal, ela é quente ou ela é fria? Eles trazem com nota, mas às vezes não é uma nota quente. Cara, O que seria uma nota fria, para quem está ouvindo a gente lá, não sabe? O que é uma nota fria? Se você dá uma olhada no Google, você vai ver várias operações de galpão, de empresa. Galpão, tô falando de galpão, cara, de 5 mil metros quadrados aqui para você. Gigante. Gigante. Com várias pessoas trabalhando em notebook fazendo o quê? Emissão de nota fiscal. Então, existem empresas que vendem nota fiscal. O que eu falo para o meu cliente hoje que não tem conhecimento desse formato de mercado, que não entende esse risco? Eu falo o quê? Cara, você tem uma mercadoria descontinuada, né? Dentro da tua operação. E aí, essa mercadoria descontinuada, ela pode gerar um problema para você, né? Isso no ato da venda ali, quando a gente está vendendo, o cliente está tentando entender como funciona o mercado, o departamento comercial, ele aumenta o nível de consciência desse cara. Porque a maioria dos clientes praticamente todos os clientes que eu tenho na base, eles são conscientizados. Ele entende do mercado. Então, ele sempre trabalha na linha do mais correto. A minha base é uma base muito sólida. Os clientes entendem como tem que trabalhar para, cara, não ter nenhum tipo de risco. O cara deitar a cabeça no travesseiro e ficar tranquilo. Para ele jogar dentro dessas 4 linhas. Ele entende. E ele faz isso hoje. Eu tenho uma base muito sólida e os clientes são conscientes disso. Legal. Todos os clientes trabalham comigo. Tanto que se eu quisesse ter o dobro de clientes, trabalhar alavancado, nós poderíamos. Mas a gente trabalha com nível de consciência de um cliente muito mais qualificado. Tem cliente que a gente escolhe lead, na verdade, nós escolhemos não trabalhar. Porque ele quer dar um jeitinho. Porque ele quer dar um jeitinho. Então, os clientes que eu tenho na base hoje são clientes que querem fazer do jeito certo, que querem trabalhar do jeito certo. Tá? E aí, vamos falar então do cara que não é meu cliente, que traz uma mercadoria desse. Vamos falar assim, vamos dividir 2 pontos. Vamos Perfeito. falar da pessoa que não é o seu cliente, Perfeito. que é o que joga o jogo fora das 4 linhas, que joga errado. Sim. E vamos falar do seu cliente, que é o que joga o jogo do share. Manda ver. Cara que não é meu cliente, ele vai trabalhar num formato de irregular. Então, ele compra a nota fiscal. Então, o que eu falo numa reunião de venda, de apresentação do trabalho? É muito mais fácil você deixar uma operação regular do que você comprar nota. Porque você já tem uma operação complexa, uma mercadoria descontinuada. Quando você tenta maquiar essa operação, você sai de um risco de sonegação para um risco criminal. Porque nós estamos falando do que aqui? Estamos falando do Código Civil. E do Código Criminal. Né? Falsidade ideológica, estelionatário, como tu comentou. Entendeu? Agora, quando você trabalha num formato de mercadoria descontinuada, na maioria das vezes, qual que é o meu risco de mercado? Uma multa? Dependendo da quantidade, aí entram outros pontos ali no jurídico, entende? Mas aí, o guru do mercado,
que vende curso de mentoria vai falar pro cara, não, porque eu conheço o fulano de tal, que cara, vai te entregar aqui uma nota fiscal para você deixar legalizado isso. E aí vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, mas na maioria das vezes esse cara, o guru, o que ele faz? Ele oferece um lucro real para esse lojista. Entendi. E aí eu vou dar uma base disso. Hoje no Brasil nós temos 4 formatos. Esses 4 formatos: Simples Nacional, lucro real, lucro presumido e o MEI, né? Que a gente considera um Simples Nacional também. Mas um cara que opera no MEI, ele estoura isso em... Não, o MEI Nem dá pra nem dá para falar. Não dá nem pra O MEI, falar. primeiro que ele é limitado a crescer, né? Por conta sim. de limitação Sim. de faturamento. O cara pode fazer quase 7 mil por mês. É um aparelho, É um aparelho, pô. Mas eu já conversei com clientes potenciais ali que queriam entrar na nossa base, Que tava no meio. que fatura 500 mil no mês, pô. Aquele menino lá, Por mês. caramba, pô, ele tava no Isso MEI. Esse aí tava no MEI, pô. Isso é super comum. Só que de 2025 para cá, ô Thiago e Marcos, Mano, acho que o Leão olhou e falou, mano, esse cara... As coisas Mas tão deixa eu fazer mudando. uma... Deixa eu só... Complementar? Não, continua esse raciocínio. Complementa. Vai. Não. Ele vai mudar o Continua. assunto. Ó, vamos lá. Vamos terminar Continua. isso aqui então. Aí, olha só. Isso aqui, agora tu vai ter um insight sobre o que eu vou te trazer aqui. Manda. Vai dar um gatilho na tua mente. O cara, por que ele trabalha no modelo de comprar nota fiscal? Já parou pra pensar? Por que ele compra nota fiscal? Alguns vão comprar porque vai falar, cara, eu vou formalizar minha operação. Porque ele acha que tá formalizando a operação. Alguns acham, mas outros compram conscientes. Ah, não entendi. Eu não sei por que compra, não. Existe um crime que se chama inapropriação indébita. Certo. É um crime tributário. Aham. Do que se trata esse crime? Quando você Tem um objeto na sua empresa tem sem um nota. objeto de direito da lei, de benefício fiscal, sem exercer o direito de fato. Do que eu tô falando aqui? Sem provar que é teu. Exato, também. E aí, é. Mas pensa o seguinte, eu vou para um formato lucro real, porque os caras vendem a ideia o quê? Tu vai pagar imposto em cima do lucro real. Aquilo que sobra no teu bolso. Para você, não seria muito mais vantajoso pagar todos os seus colaboradores, pagar teu imposto, pagar esse espaço, aluguel, tudo? Faturo 1 milhão, aí mas sobrou- sobra 100 mil no meu bolso, eu pago imposto de 100 mil. É. Tá bom para você essa ideia? Tá, ó, excelente. Cairia nela Se eu te fácil. der essa ideia agora, a gente fecha aqui? Fecha. Cara, essa é a ideia que é vendida no mercado. E aí o que o cara faz? No modelo lucro real, eu tenho alguns impostos que incidem sobre o lucro real de fato, que é o lucro líquido. Legal. Que é a última linha, né? Depois da apuração que a gente faz do imposto de renda. Então, sobre o lucro real, eu vou pagar imposto de renda e CSLL. Que é uma alíquota média boa, tá? Não vou trazer aqui para não confundir. E aí ele paga ali sobre o lucro líquido. Só que aí o cara é esperto, o guru também é muito bom. Aham. Ele fala pro cara emitir muita nota fiscal. Se eu tenho muita despesa e menos receita, o que eu tenho na minha operação? Prejuízo. Prejuízo. Se eu tenho um prejuízo no meu lucro real, Como é que eu pago esse imposto? como é que eu pago imposto? Não paga. Eu não pago nada. Aí não fica melhor ainda a proposta? Caramba, o guru tirou da cartola aqui, ó, o coelho. Ele, cara, eu tô quase vendendo Exatamente, iPhone. O cara tá quase Exatamente. acreditando É. que ele não precisa pagar imposto. Então. Exatamente. Ele acredita que ele não tem que pagar imposto no formato lucro real. E aí o contador, que o guru... Porque o guru tem todos os Tem contatos. todo, ele tem todo na Tem sua toda a rede. quadrilha Ele feita. tem todos os contatos pro cara trabalhar. Caraca. Aí o que ele faz? Ele indica um contador que cobra... Fala pra mim, quanto que ele cobra no lucro real? R$500. R$500. Checkmate. Jesus Cristo. Então. R$500, cara. No lucro real... É, Não existe isso. Ele fala, com um iPhone você paga o contador. É cara, isso ele tá aí, ó. fazendo milagre. Exatamente. E pensa o seguinte. Hoje, eu trabalhei em bancos. Eu sei como é que o banco declara a informação de movimentação bancária, que eu já vou te falar sobre isso. Eu trabalho em bancos. Eu sei como que como que o banco... Já trabalhei, né? Como que o banco repassa essas informações para a União, para a Receita Federal, para os órgãos que fiscalizam. Sabe? Sim. Pensa o seguinte. Quando você trabalha no lucro real, tudo que você movimenta na tua empresa... Tem que ser declarado. Tem que ser declarado. Cada linha do teu extrato tem que ser declarado. E aí, a gente volta aqui, Thiago, para o grau de consciência do empresário. Qual que é o empresário? Vamos lá. Você conhece o mercado. Qual que é o empresário que tem disposição Zero, nenhum. Nem precisa terminar, nenhum. para falar o que é cada linha do extrato dele? Nenhum. Para o contador poder classificar contabilmente isso e declarar isso da forma Meu irmão, certa. já começa conciliação. que os caras já estão misturando pessoa física com jurídica, já tá uma bagunça esse É o que eu rolê tô te aí. falando aqui. E aí, a gente fere em outro princípio contábil, que é o da entidade, de não misturar conta PF com Pra PJ. PJ. Exato. E aí, você acha... Agora, olha onde eu tô chegando. Você acha que o contador do lucro real Vai de fazer essa 500 reais conciliação bancária. vai fazer essa conciliação bancária? Nem a pau. Nunca. Quanto te custa hoje ter um analista financeiro na tua empresa para fazer a conciliação na tua empresa? Por menos de 5 mil, tu não consegue ter um cara bom, Sim, sim. experiente, com a Sim. formação, que vai te entregar dados para você tomar decisão financeira no teu negócio. Entende? Então,
Tu percebe o quanto é complexa essa operação e por que cai muita gente na malha fiscal sem entender. Só que na maioria das vezes, o cara chega para mim, o empresário, o lead, que ele não entende o tamanho do contexto Do buraco. que ele está entrando. É porque, na verdade, primeiro, ele não tem essa informação de mercado, né, com essa profundidade que você nos trouxe aqui e está falando para nossa audiência. Sim. Segundo, Ele acredita no ele, guru. ele acredita no guru porque o Thiago tá ganhando dinheiro vendendo iPhone, foi lá e comprou uma Mercedes, comprou uma BMW e mora no melhor condomínio da E cidade. ele tem prova social. E ele tem prova social e ele tem um Instagram lá falando É. que vende 10, 15 aparelhos por dia. Eu tô iniciando, eu falo, é um caminho vender e eu vou lá e falo, quem é o guru? Aí, pô, o guru aqui é o Aleph. Aí eu compro o curso do Aleph, maratono o curso e falo, ei, cara, Esse é o caminho que eu vou seguir. E às vezes tem a parte da malandragem, que eu acredito sim, mas também, o que eu acredito? Tem um instinto de sobrevivência que nessa questão, o brasileiro, ele é muito assim, é de se admirar. O cara é empreendedor, ele quer fazer acontecer, ele quer ganhar o dinheiro, ele é desenrolado, ele é resiliente e tal. E aí ele encontra uma oportunidade e fala assim, pô, encontrei Sim. um caminho de vender iPhone. Da forma que você está me falando aqui, eu já vi uma forma de vender. Eu falei, pô, até que não é tão... Eu vou somar E se com eu você. falo O cara que começa a vender e ganha um dinheirinho, ele pode até ter a consciência que tá errado. Mas e pra parar, meu irmão? E pra parar, é a droguinha. é a droguinha. Entendeu? Pô, entra um dinheirinho aqui tão fácil. Não, vou ficar mais um mês, vou ficar mais um ano. Ele vendeu 10 iPhones na semana, E ele ele ganha já fez 5 a pau. vida dele. Ele vendeu... Comprou carro, casa, juntou Às vezes uma o cara grana. empreendia, cara, e tinha um salário de R$2.000, Exato. R$1.500. Ele vê ele vendendo 10 iPhones no mês, já fazendo R$5.000. Exato. O cara fala, cara, vou mudar minha vida. Exato. E aí ele fala, não, o cara me entregou a estratégia certa de mercado. Só que o ponto é o quê? Hoje, a gente vê no mercado, eu sei quem são meus concorrentes. Eu não vou citar porque eu não quero dar ibope Claro. aqui. Sim, sim, lógico. Vou fazer propaganda de graça. Claro, claro. Mas o ponto é o quê? A gente vê pessoas do mercado com estratégias de contabilidade, com estratégias do direito, do jurídico, cara, sem ser advogado, sem ser contador, falando como tem que trabalhar. Eu acredito que existem pessoas que têm conhecimento. E isso é perfeito. Isso pode ser somado ao conhecimento de um profissional que está assistindo o negócio do cliente. Uhum. Porque esse profissional vai poder dizer se é o melhor formato para trabalhar. E se ele tem um conhecimento relevante sobre aquele assunto, eu não estou desqualificando aquela Sim. pessoa, porque eu acredito que existem pessoas que são muito melhores qualificadas que um contador só para experiência de técnica, cara, de trabalho, De do dia a dia. trabalho, do dia a dia. Né? Mas eu entendo que existe um conjunto de fatores que isso pode ser validado com um profissional de fato. Eu acredito assim, ó, que eu não incluí minha fala. O rapaz que entra, né, o empresário que entra nesse caminho de vendas de smartphone, com esse primeiro exemplo que você nos trouxe, que é da informalidade, Sim. Ele é vendedor. Ele é assim, ele é vendedor. Ele não entende a burocracia, ele né, cara? não entende. É igual o vendedor de carro. O Sim. camarada que compra carro e vende ali na pessoa física. Você pode vender acho que é 2 carros no ano na pessoa física. Você não pode nem vender mais do que isso. Não, você tem que ter um Senão, CNPJ. Você tem que ter um CNPJ. Sim. E aí o camarada ele já começa a ir para um caminho que... Pô, Sim. deu certo. Vendi um carro, ganhei 20. Vendi um outro, ganhei mais 15. Aí ele fala, vou comprar e revender. Aí ele entra nesse flow. Eu falo porque eu comecei a comprar carro para vender. Aí eu tô lá lendo, você pode vender 2 carros no ano. Eu falei, pô, peraí, meu. Aí eu fiquei pensando, como é que eu mudo esse negócio? Aí eu falei, eu vou vender um carro no nome da minha esposa, então. Pensei. Você pensou? Só que eu tenho um limite. Sim. Aí eu falei, pô, eu vou vender também, eu posso vender meu filho é maior de idade, posso vender 2 no nome dele. São 6 no ano. Sim. Se eu vender Você vai 6, somando. Aí Mas essa conta que você está fazendo, Marcos, o lojista também faz. Exato. Porque o lojista, eu falei do MEI aqui Vários para deles vocês. têm vários laranjas, né? 500 mil no MEI, o cara abre, 10 meses. 10 meses. E faz separado, entendeu? Então, agora existe uma malha fiscal atrelada à inteligência artificial. Então, Que ela tá pegando a família. Exatamente. O grupo. Todo Tá pegando a cruzamento de família. dados ele vai pegar. Hoje, cara, se você olhar na internet, escreve lá, vazamento de dados. Você vai ver que já vazou dados do SUS várias e várias vezes. De banco que você tem, várias e várias vezes. Hoje, nenhum dado seu É seguro. é secreto, entende? Mas eu vou te dar uma notícia boa. Eu te falei só do risco. Aham. A operação do seminovo, no formato upgrade, é muito fácil de regularizar. Então, essa seria a minha outra pergunta. Seria o seu cliente. Respondendo para o público aqui, que Sim. talvez quer vender iPhone. Dá para vender iPhone regularizado e com margem para ganhar dinheiro pagando imposto? Dá para fazer? Como que é? Dá para fazer. Quando você trabalha num formato seminovo, que é o melhor na minha indicação, na minha visão, você consegue, cara, comprar o aparelho da pessoa física. Então, eu tenho aqui um iPhone, o Thiago tá me vendendo um iPhone 17 Pro Max, eu tô com 15. Eu chego na loja dele e deixo esse aparelho lá, Como entrada. como entrada. Esse aparelho,
o contador tem o poder de fazer a emissão de uma nota de entrada contra o próprio CNPJ daquele cliente que vendeu esse aparelho de entrada para você na tua loja. CPF, no Mas caso. No CPF, né? No CPF de quem deixou o aparelho dando entrada contra o CNPJ dele, que é o lojista. Entendeu? Certo. Entendi. E aí ele consegue deixar essa operação totalmente regular. Agora 100%. sim. Uma pessoa E o que- física... e o- Mesmo eles- que eu e o não que tenha a traz? nota fiscal do meu telefone. Aí o risco É é meu. de quem está vendendo. Ah. Por isso que, quando você pega um aparelho seminovo, você tem que ter um termo de compra, um termo de consentimento que te assegure de algum problema. Até porque, se eu tenho um aparelho que eu, cara, posso ter comprado de alguém que roubou e deixo ele na tua loja como uma forma de entrada para pegar um outro aparelho, e depois de uma semana esse e-mail é bloqueado, você pode ser citado numa operação. Receptador. Sim. Exatamente. E aí, se eu tenho um termo de compra e venda de segurança para o meu negócio, que foi assinado previamente pelo cliente, em uma situação dessa, você vai escalar. E você tem todo o documento jurídico que comprova que você não tinha nenhum Ciência. tipo de Ou seja, a ciência bucha sobre vai isso. ficar para quem vendeu. No termo, que inclusive eu disponho para os meus clientes, tem toda essa informação em relação à parte de segurança da empresa. Agora sim, só para aprofundar no caso que você está explicando para a gente que é a coisa boa, certo? O Sim. jeito certo de se trabalhar. Sim. Esse iPhone, nós estávamos lá nos stands e tinha alguns iPhones que eles trazem de leilão e eles são sucateados, que tiram peça e reforma e lá. Usados, né? Usados. Esse é o caminho dos seus clientes ou ainda é esse caminho aqui de Eu vejo para a aqui pessoa do física. Brasil? Não, o leilão depende. Se o cara, a empresa que leiloa dispõe a nota fiscal, tá regular. O que tem que pensar, Marcos, é o seguinte: se tiver nota fiscal de entrada, é sucesso. Ah, não, mas o fornecedor me deu uma nota fiscal que eu acho que não é real. De Tá. quem que é o risco? Tá, entendi. Do fornecedor. Entendi. Entende? Então eu consigo fazer a nota de entrada desse aparelho tranquilamente de upgrade. E aí depois o cara consegue fazer a venda. Então tem muita gente que trabalha nesse formato de seminovo. E o seminovo, na maioria das vezes, ele está atrelado também ao trabalho da assistência. E aí eu já vou entrar, se você me permitir, Não. no tema de assistência. Claro, com vocês. Vamos aprofundar aí, Quando- turma. Espero que vocês estejam É gostando, agora. né? Porque isso aqui é... É ouro, isso aqui é É ouro. ouro, pô. Cara, pensa assim, ó, quando tu trabalha no formato de assistência, tu tem um aparelho seminovo. Você garante, porque hoje qual que é a estratégia de venda para assistência? Vocês vão saber melhor que eu. O cara oferecer uma garantia do aparelho. É um dos maiores diferenciais. 1 ano. Um aninho. Exatamente. Você oferecendo uma garantia, se eu te dou esse aparelho aqui e falar, com licença, Thiago. Thiago, esse aparelho seminovo, eu te dou a garantia de 1 ano. Qualquer coisa que acontecer aqui, cara, eu cubro para você. Eu sempre falei isso. O melhor lugar da vida para comprar um aparelho seminovo é dentro de uma assistência técnica. Você tá entendendo? Porque se o cara te der um ano de garantia, né? o cara tem um ponto comercial, o cara já tá lá há X anos. Cara, qualquer coisa que acontecer no seu telefone, você volta lá. Exato. O cara abre, troca a tela, troca a bateria, sei lá. E aí tu tem uma experiência ali num ambiente bacana, uma loja bem feita, tu tem uma experiência legal com o cliente te servir um café, alguma coisa. O cara ele vai se sentir recíproco com você. Ele vai confiar no teu trabalho. Exato. Entende? Então, tudo isso é processo comercial que vocês dão aula aqui pros clientes de vocês. E aí, vou falar da parte técnica. Boa. O que acontece na prática? O cara compra uma tela, com licença, comprou essa tela aqui que quebrou do aparelho do cliente dele. Tá. Quando ele emite uma nota fiscal, vamos pensar que ele cobrou R$2.000 por essa troca de tela. Tá. Quando ele emite uma nota fiscal, o que acontece? Ele emite uma nota de serviço de R$2.000, na maioria das vezes. Faz uma cagada tremenda. Você acha que o empresário, ele paga mais imposto no serviço ou no comércio? Serviço. Muito mais. Muito mais. Por quê? A Receita ela é esperta, ela entende Que o serviço tem mais serviço é 100%, margem. né? O serviço se tem mais você margem. ganha mais, se você Você tem mais paga margem, mais. você paga mais. E aí, qual que é o melhor formato em que a gente vê que o empresário erra? Gamificar isso. Então, se eu comprei uma tela nova e gastei R$500 com essa tela com meu fornecedor, e eu vou trocar ela desse aparelho, eu posso simplesmente emitir uma nota de revenda de tela para esse cliente, eu posso cobrar R$1.000, ganhei ali R$500 em cima dessa compra, tá? E mais uma nota de serviço da instalação de R$1.000. Então, o que eu faço? Eu gamifico a operação e eu tenho 2 faturamentos. Um faturamento com comércio e outro com serviço. O serviço. Ele poderia faturar R$1.900 a tela, ganhando R$1.400 na tela e R$100 serviço? Ele poderia, mas ele tem que analisar o quanto ele está prestando de serviço no mês. Porque, cara, se a Receita fizer uma visita inesperada ali, ou o próprio fisco estadual, que geralmente acontece, vai entender que a operação dele está muito mais direcionada para serviço, por toda a estrutura que o cara tem,
do que para comércio. Ou seja, ele pode ser penalizado por Exato. isso. Por que o cara vai chegar na assistência? O que ele vai ver lá? Não, mas peraí. Agora, só para concluir o raciocínio do Thiago. A tela, aqui no caso do telefone do Thiago, a tela foi... Trocada. R$500. Foi trocada, ele pagou Que- R$500 por ela. Tá, o custo. Mas Isso. eu posso falar que, assim, a minha mão de obra, a minha prestação de serviço é R$100, igual o Thiago colocou aqui, e R$1.900 é o custo da tela, Sim. certo? Sim. Você quer dizer para mim que hoje, né, para audiência, que É um risco fazer isso. é um risco fazer isso por conta que ele vai... Porque assim, ó. o cliente comprou a tela é cara mesmo, Sim. só que eu tô cobrando uns R$100 e a minha mão de obra. Perfeito. Ele Mas- tem o Estado tem o poder de falar, essa mão de obra aí tá muito barata e tal. Tem esse poder? Esse é o ponto. Porque a gente está falando da primazia da realidade aqui dos fatos. Vamos pensar o Agora eu buguei, seguinte. Cara, agora aí, turma. Agora Tá ficou ficando difícil, muito né? pra vocês, meu. Mas vai ficar fácil. Pensa o seguinte. Tu tem uma operação de assistência. O fisco estadual. Vamos pensar que recebeu uma denúncia. Um cliente denunciou por algum problema ali de satisfação. E aí, beleza. O fisco... Isso pode acontecer. Mano, você vai ter muito corte, mano. Você tá ferrado, os caras vão começar a bombardear você, meu. Vamos pensar aqui. A gente vai falar é porrada aqui, Tá, cara. manda. Bora. Não tem brincadeira, não. Papo reto. O cara foi na tua assistência. O fisco estadual. Certo. Ele foi na tua assistência. Ele viu que tu tem uma estrutura extraordinária de assistência técnica. Bancada, placa... Técnico, tá. Técnico. Microscópio. Todos os A tua maquinários. operação inteira é de técnico. Boa. E você tem lá a frentezinha de lote com meia dúzia de capinha e um balcão. Pronto, o Thiagão tá me ajudando aqui. Uma capinha ali e tal. Beleza, cara. Aí ele vai falar, cara, tô vendo aqui que 90%, Marcos, da tua operação é comércio. Cadê teu estoque? Onde é que tá teu estoque? Então, mas aí o meu fornecedor, eu não não trabalho tenho. com estoque. Eu peço. fornecedor me entrega na hora ele aqui. entrega na hora. Então, essa desculpa eles já conhecem. Não serve. Não vai dar certo, cara. Ah, mas muitos trabalham assim. Sim, muitos trabalham assim. Só que o ponto é o quê? Você tem que justificar os fatos da tua empresa. Então, se você tem uma operação mais de assistência, que também, cara, está relacionado ao registro dos teus colaboradores, precisa fazer jus a esse KENAI. O KENAI é a atividade da empresa. Então, quando você tem um CNPJ, quando a gente olha um cartão CNPJ, você que tá vendo a gente que pode dar uma olhada no cartão CNPJ da sua empresa, você vai perceber, tem lá, ó, KENAI principal. Certo. E embaixo tem o quê? KENAI secundário. O KENAI nada mais é do que a natureza ali das atividades da empresa. E se o cara foi esperto, já desde o começo colocou o KINAI primário comércio? Mesmo tendo assistência. Na verdade... O cara também pode trocar ele? Se o KINAI tá errado? Eu vejo que... Ele pode trocar. Mas é um conjunto de fatores. Eu tenho... Primeiro, porque quando o fisco analisa, ele não analisa uma operação fechada. Ele vê todos os pontos. Porque Ele tem uma visão consegue- holística. Exatamente. Uma visão abrangente ali da operação. Então ele vai olhar, cara, como que estão registrados os colaboradores dessa empresa? Todos com técnico de assistência. Putz, tem algum é vendedor? verdade. Não tem. Ele vai cruzando as informações. Ah, perfeito. Vamos entrar aqui no Google. É difícil encontrar tua casa hoje, por exemplo? Não. É fácil, cara. Ainda mais endereço tudo público na internet hoje. Verdade, hein, meu? O cara vai lá no Google e olha a fachada da tua loja, que é atualizada a todo tempo pelo Google. Aí vê a fachada lá, assistência técnica. Não é venda de peça. Não é venda Não é de loja peça. XY. Entende? Tá, aí somando nesse assunto aí. Você, como especialista no assunto, para não correr esse risco que você tá falando, você deu o exemplo do cara comprar por 500, vender por 1.000 e mais 1.000 de serviço. Seria meio que um meio a meio, se o serviço é 2.000. Justificável. Você acha que isso daí é um ponto de equilíbrio ok para não ser pego? Ô, Thiago, vamos dar um exemplo, vamos dar um exemplo aqui prático de tela de S24, 25 Ultra. Sim. Isso é fato mesmo. A tela custa coisa de R$ 1.800 e aí mais a mão de obra do técnico, eles cobram 500. Alguns já falam que está por 1.300, por aí 1.400. Mas vamos nos atentar que ela é R$ 1.500 hoje a tela. Aí ele põe mais 500, fica 2.000. Essa conta, então, ela não está certa? Vamos pensar o seguinte, a tela é R$ 1.800, o custo dela. Isso. Perfeito. E a mão de obra? 500. 500 2.300 vai ficar, 2,5 às vezes. Perfeito. Aí o que ele pode fazer? Ele pode cobrar pela revenda da peça. Aí vamos pensar que ele cobrou R$ 2.000. Certo. Então ele ganhou R$ 200 nessa venda de tela, tá? Certo. E R$ 500 da mão de obra. Aí tá dentro. Justificável. O que fica muito longe? Foi o exemplo que ele me deu. De Porque 100 reais 90% da operação é praticamente comércio. Entendi. É que o Thiago ele quis Eu fui no colocar tudo extremo. no produto. Exatamente. Ah, menos imposto. É o que o brasileiro vai pensar lá. Quem tá vendo a Exatamente. gente tava pensando isso também, certeza. Exatamente.
Hoje, no mercado, no Brasil, cara, eu tenho vários incentivos fiscais. Vários. E hoje existem produtores digitais, pessoas que vendem conteúdo como vocês estão fazendo aqui, vendem esse tipo de conteúdo. E existem até alguns incentivos, como e-book, para o cara zerar alguns impostos, né? E aí, o ponto é o quê? O que eu volto a repetir. Primazia da realidade dos fatos. Certo. O cara, às vezes, quer colocar um serviço como se fosse tudo e-book. Teve um que caiu esses dias na internet. Eu tô falando justamente por isso, porque esse assunto tá em alta. Tá em alta. Entende? Só que o que é justificável ali é até 20% da operação. Porque o que a gente analisa? Eu não analiso só a lei num contexto fechado. Eu preciso analisar a lei e todos os cenários que estão utilizando dessa lei para ter algum tipo de benefício fiscal. Então, perfeito. Eu tenho um benefício aqui de e-book. Deixa eu analisar aqui, no contexto histórico do Brasil, quantas empresas fizeram isso e deu certo. E até quantos por cento foi. Se eu começo a pegar casos de 50% de margem com e-book, eu já vejo que existe um risco para mim se eu estiver vendo pessoas caindo em malha fiscal. Uhum. Então, como que eu trabalho? Cara, previsibilidade. Eu vou olhar o mercado, eu vejo pessoas errando e com base no erro dessas pessoas eu crio uma estratégia para o meu cliente, para ele não ir por esse caminho. Porque esse caminho aqui vai ter uma malha fiscal, vai ter algum problema. Entendi. Entende? E aí, quando a gente fala, cara, de burocracia, o que gera dinheiro nesse país para profissionais técnicos? Certo. Problema, cara. Jurídico, burocrático. Muito advogado trabalhista tá ficando rico, cara. Tá ficando rico. Por quê? Estamos batendo recordes e recordes de processos trabalhistas no Brasil. Entende? Então, o ponto de vista técnico, cara, ele tem que ser muito bem observado. Não é só, não, porque a lei falou para mim que eu posso fazer isso, isso e isso. Não é só a brecha aqui. Vamos analisar isso na prática? Vamos botar esse case aqui na prática? Vamos ver como é que funciona? Entende? Eu vejo, às vezes, cara, loja com nome de iPhone. A iPhone Store. Com o logo da Apple. Com o logo da Apple. Você pode colocar agora no Google, Marcos. Ferrari processou salão de beleza, porque colocou o nome da Ferrari. Uhum. Isso é o básico. Se você tem um cara qualificado, um profissional qualificado que te atende, quando ele abrir o teu CNPJ, desde o início ele vai pensar em estruturação empresarial. Porque ele não está pensando neste momento, ele está pensando lá na frente, cara. Então ele já faz uma pesquisa no INPE, ele vai ver se aquele nome está disponível para mercado, para você abrir tua empresa com aquele nome. Desde o início ele já vê tudo. É porque é um direito da marca, né? Exatamente. Claro, e quantas empresas não abrem o CNPJ? Porque tu tem que pensar o quê? Eu tenho um órgão que é de patente e registro de marca, que é o INPE. O INPE ele não está atrelado à junta comercial, que é um órgão estadual onde eu registro uma abertura de uma empresa. Então eles não se conversam. São dois órgãos. Certo. Eu preciso fazer uma análise completa. Uhum. Depois disso, eu preciso definir qual que é o objeto social da empresa. O objeto social, você pode olhar no contrato de trabalho, social da empresa de vocês. Uhum. Tem um objeto social do que vocês fazem lá. Certo. Isso está atrelado ao KENAI. Então você imagina aquele exemplo da assistência. Se um dos meus objetos principais é assistência e eu estou tendo uma atividade de comércio... Eu tenho que mudar. Exatamente. Já não bate com a estrutura empresarial que eu tenho. Então, quando eu abro um CNPJ, cara, tem contador que abre CNPJ de graça, tem contador que abre R$200 no CNPJ. Sim. Porque ele não aprofunda, ele não faz pesquisa. Abrir um CNPJ é muito fácil. Agora, fazer uma estruturação de negócio, uma abertura no CNPJ estruturado, é muito mais complicado. Por quê? Para eu abrir um CNPJ para você, eu preciso entender quanto que você vai estar faturando um forecast futuro daqui 2, 3 meses. Cara, eu tenho uma previsibilidade de ter aqui um faturamento pelo menos de R$40 mil com base no meu investimento. Perfeito. Então, porte microempresa, ME, não cabe para o teu negócio. Vamos já abrir como EPP, uma empresa de pequeno porte. Vamos trabalhar numa outra linha? Vamos blindar... Aquele Eireli existe ou acabou? Ele mudou. Um empresário individual agora. Ah, tá. Mas pensa o seguinte, vamos blindar... Esse é o pior formato. Vamos mudar o teu formato de negócio? Vamos blindar o teu CPF de riscos jurídicos? Porque se você tem um processo trabalhista, se você tem um processo de malha fiscal, se você for um empresário individual, por exemplo, que a gente chama de EI, que é o antigo Eireli, salvo engano, você acaba tendo todo o vínculo processual de risco da tua empresa vinculado ao teu CPF. Não consegue ter sócio também. Entende? Então, o que eu faço? Cara, começa desde o início. Vou deixar meu cliente como LTDA, limitada. Porque eu consigo blindar ele de algumas situações jurídicas. É o melhor formato. Dá mais trabalho para fazer. Muito mais trabalho. Então, por exemplo, hoje você fala que é possível blindar um CPF quando o cara ele é LTDA. Então, por exemplo, sei lá, tá tendo um problema na empresa, a empresa está, sei lá, falindo, eu consigo preservar os meus bens. Perfeitamente.
E aí existem, quando você fala de falir, né, cara, aí entra num outro âmbito jurídico, que é entrar com um processo de execução. execução, lá. Tá. exatamente. Para você conseguir reverter isso. Inclusive, a Americanas entrou com esse processo, né? E agora eles reverteram o processo, estão voltando a dar lucro, né? Então, o processo é para uma recuperação da empresa, mas não Certo. até ela diretamente ao CPF do sócio. Tá. Esse é o formato mais utilizado no Então, mas, mercado. por exemplo, o cara tomou ações trabalhistas, não tem como pagar, ele pode penhorar sei lá, de repente, casa, carro, isso aí. O risco em si, ele está muito atrelado ao tamanho do processo. Mas pensa o seguinte, no pior e no melhor formato, o pior formato é empresário individual. O risco sempre vai ser muito maior. Tá. Se eu tenho um risco de penhora entre LTDA e empresário individual, o risco do empresário individual é tipo 100%. 100%. exatamente, comparado ao LTDA. Que aí seria o antigo Eireli. Exato. Porque quando o advogado... Por isso que eu falo, cara, tu tem que ter no teu negócio um advogado bom E um contador bom. e um contador bom. E se possível, dependendo do nível do negócio, porque aí tudo depende, quando tá começando você não tem essa verba, ter um advogado especialista por área. Trabalhista, um cara do direito do consumidor. Tipo, você tem um jurídico. Exatamente. No começo, o cara não vai conseguir ter isso, tá, Marcos? Certo. Não tem como, ele não tem verba para isso. Não. Entende? Então, cara, comece pelo menos com um contador ali e depois de um tempo contrata um advogado. Ou começa com os dois. É o melhor formato. Ou começa com o advogado, é porque você não tem como ter empresas só com advogado, né? Sim. Por isso que eu tô falando começar com o contador. Não tô nem puxando aqui o sardinha pro nosso lado, mas é porque realmente você tem que começar com o básico. Eu penso o seguinte, o cara ele investe numa máquina de laboratório, às vezes 20 mil reais. Certo. Só que ele está trabalhando no MEI, faturando 100 mil reais por mês. E eu costumo dizer o quê? Cara, vamos começar pelo básico? Porque tem que criar raiz. Se você trabalha num formato ali, cara, castelo de areia, lá na frente, tu não tem dinheiro para pagar essa máquina com a malha fiscal. Vou fazer uma pergunta para você, assim, nesse sentido de que a gente percebe no mercado. É que talvez o dele não, porque já é vendedor de iPhone, né? Ele já tem uma certa condição. Mas ele tem assistente também. Então, mas o que a gente percebe hoje? A gente percebe que a pessoa ela abre a empresa, ela nem abre com esse apetite de crescimento. Então ele vai muito na informalidade, Só para pagar a conta. pagar as contas, e a empresa começa a dar 30, a 40, a 50 mil, e ele continua com a mesma Visão. com as mesmas tratativas. A empresa está faturando 70 mil e ele continua com as mesmas tratativas. Por isso que a gente até brincou e falou da questão de misturar PF com PJ, porque isso é cíclico, essa situação. É uma coisa natural, É né? uma coisa natural. Né? E a gente bate muito sobre isso porque ele está crescendo. Mas ele está crescendo de uma forma errada. Desorganizada, né? Desorganizada. Você recebe muito uma turma assim ou só aqui que acontece? Sim, não, é super... Que aí, assim, às vezes é só a gente que tá, de repente, é nosso anúncio que tá errado. Tá errado. Vamos fazer outro criativo, né, cara? Às vezes pô. Vamos testar com a camisa diferente. Não sei. Cara, na verdade é bem comum, tá, isso. Eu tenho de pequenas empresas a grandes empresas dentro da base hoje, e é muito comum isso acontecer, Thiago e Marcos. O que eu vejo, cara, é uma falta de orientação mesmo que o cara precisa ter nesse âmbito técnico. Então, como que eu trabalho nessa linha da distribuição de lucro e o Prolabore? O cara, ele tem que ter salário dentro da empresa dele. Só que, às vezes, falta um nível de doutrina do empresário para definir um salário fixo por mês. Sim. Ah, cara, minha esposa quer fazer o cabelo, vou comprar um presente para minha esposa. Aí vai lá, tira dinheiro do caixa. Ontem mesmo um cliente nosso do Advisor falou que eu pedi as finanças dele, a despesa pessoal no cartão, de 12 a 20. Falei, caraca, mas de 12 a 20, meu irmão, é quase o dobro. Sim. E aí? É 18? É 12 ou é 20? Ou é 15? Ah, então, aí depende do Entre mês. 10 e 100. Exato. É isso aí. Cara, mas é isso. O cara tem que definir um salário fixo por mês. Empresário que quer investir na empresa, pô, a última linha lá da minha DRE, sobrou 50 mil reais na empresa. Eu vou pegar esses 50 mil e vou distribuir tudo de lucro para minha pessoa física, como DL? Cara, não faz sentido. E quanto fica para investir na empresa? Então, se você tem uma empresa que ela é sustentável, cara, que ela lucra bem, ela vai conseguir te manter. Agora, se você deixar o CPF muito custoso, numa época de baixo do teu negócio, tu não consegue pagar essa conta. Ô Aleph, deixa eu fazer uma colocação aqui. Né? Não vou falar dica, porque acho que essa palavra ela não é uma palavra que é boa. Apropriada, né? Eu acho que ela é banalizada. Mas assim, uma orientação para um dono de assistência técnica real. Ele imagine que agora eu tenho uma assistência técnica, Certo. certo? Quero entrar na sua contabilidade
faturo 40 mil reais por mês. Certo. Eu vendo smartphone, eu faço reparo e vendo acessórios. Nesses 40 mil tá tudo aí dentro. Tudo misturado, né? Tudo misturado. E eu não sei se eu estou dentro do... Sou um... Do melhor formato para trabalhar, né, cara? Tô aqui trabalhando, abri minha assistência, dá dinheiro. Descobri que isso dá dinheiro. Sim. Então, não sei se eu tô tirando muito, se eu tô tirando pouco. Eu misturo a PF com a PJ. Eu sou esse cara aí. Eu sou o Marcão da assistência. Marcão Cel. Pronto. Marcão Cel, se tiver aí, pronto. Acabou. Já vai falar. Já pegou meu registra. nome. Já deve ter esse Marcão Cel. Deve. E Com aí certeza. tá. Beleza. Como é que você arruma a minha vida? Cara, primeiro ponto, eu vou entender como é que tá a tua parte de colaboradores. Vou pensar no maior risco. Quantos colaboradores você tem na empresa? Vamos pensar que você tem 2. Se eles não estão registrados, a gente vai analisar e vai fazer um registro. Se eles já estão registrados, nós vamos fazer uma revisão trabalhista para ver se o contrato de trabalho está adequado. Porque eu preciso pensar no risco trabalhista. Beleza, esse é um outro risco fora do âmbito de precificação, por exemplo. Segundo ponto, eu vou entender se esse cara tem um sistema de gestão dentro da empresa dele. Para quê? Para fazer gestão de estoque, para ele entender quantas capas ele tem no estoque, quantas telas ele tem no estoque. Porque na maioria das vezes o cara ele compra muito estoque e não vende. Sim. Ou seja, dinheiro parado. Então ele precisa ter uma gestão disso dentro do negócio dele, para entender quanto que é o ticket médio dele também. Baseado nisso, depois eu vou analisar qual que é a estrutura empresarial dele. Se ele está no melhor porte, se o tipo jurídico dele, como eu falei de LTDA, empresa individual é o melhor formato, se o nome da empresa dele está adequado, ou se ele está usando um nome de uma outra empresa que já existe. Então eu vou pensar nos riscos jurídicos que ele tem dentro da empresa dele. Depois de feito isso, cara, a gente vai começar a trabalhar a margem com ele. Eu vou falar para ele quanto que ele tem para pagar de imposto por mês. Vamos trazer um exemplo hipotético aqui. Vamos pensar que ele vai pagar 6%. Se esse preço final de serviço ele não colocava esse valor, a gente chama isso de gross up lá, que é embutir o valor do imposto no preço final para o cliente, a gente já orienta ele a começar a utilizar. E aí eu indico ferramenta para ele poder fazer Você cai para dentro da margem dele. Cai para dentro da margem dele. Aí ele fala assim, cara, mas se eu aumentar R$5 aqui eu não vendo. Cara, objeção. aumenta, pode aumentar que tu vai vender sim. Eu tenho cases aqui que funcionou. Às vezes tu aumenta R$2, cara, em um determinado produto ali, ou sei lá, 10, 15 reais num serviço e vende. Porque ele não vai vender para o cara mais desqualificado, o cliente que não dá valor para o trabalho dele. Mas o cliente que gosta do trabalho dele, que entende a experiência que ele entrega, esse cara vai comprar se tiver um pequeno aumento. Isso é natural. E aí ele embute o imposto. Ou seja, outra, cara, esse pequeno aumento, quando os caras falam isso pra mim, eu quero me jogar na janela. Porque assim, meu irmão, Cara, tá, você vai aumentar, não vai mais vender. Quanto dos seus clientes desse mês é recorrente do mês passado? Nenhum, quase nenhum. Porque, meu irmão, serviço de assistência técnica não é aquela coisa, eu vou na padaria todo dia comprar meu pãozinho. A padaria aumentou R$1 o quilo. Caraca. Você deixaria de comprar o pão? Não sei, mas assim, eu sinto pelo menos. Se tiver muita concorrência do lado, talvez eu até pare. Mas assim, se eu gosto do pão, se o pão é fresquinho, não. Mas assim, mas eu sinto. O cara da assistência, ele nem dá pra sentir. O cara que você trocou a tela do iPhone hoje, meu irmão, esse cara sai da tua loja falando, se Deus quiser, eu nunca mais volto aqui. Essa é a verdade. Ele nunca mais liga pra esse cara, que né? recorrência? Você acha que esse cara vai lembrar quanto ele pagou se ele voltar daqui 2 anos? E outra, ele tinha um 14, agora ele tem um 18. Tipo, não é recorrência pro cara falar que não vai vender. Ele tem que gerar valor na hora da venda. Exatamente. E ele não faz um controle de venda, né? Aí já entra no âmbito da agência de vocês, entregar esse resultado pro cara, que é o que vocês fazem hoje. Você entende quantas telas você troca no mês? Você tem um CRM para fazer análise desses indicadores? Não é isso? Isso. Sim. Porque ele vai entender o quanto que ele vende e se ele aumentar, quanto que ele vai ter de ganho em cima disso. O fornecedor dele repassa o custo do imposto para ele, pô. Por que ele não vai repassar para o cliente dele? E é tão interessante a questão que a maquininha não tem como fugir da questão Da taxa, da né? taxa. A maquininha ele coloca. Agora o imposto ele não coloca. Ele não coloca. Mas é cultural. Porque isso, tem como Marcos. fugir. É cultural. É cultural. Porque ele tem a opção de escolha. Agora com a reforma tributária, eu não vou abrir tanto esse leque Não, aqui. nós vamos entrar, hein? Você quer abrir? Vamos Bora. aprofundar. A gente vai aprofundar. Se Mas tiver tempo, vamos embora. Bora, Se tiver não. tempo, Estou à vamos embora. disposição. A reforma tributária vai pagar para quem emite nota. Aí, turma. Agora que vamos ganhar dinheiro. Então, deixa eu somar uma pergunta aí antes de entrar na reforma. Claro. Esse cliente que virou seu cliente, que ele, cara, chegou assim numa sonegação quase 100%, mas ele tem a mentalidade que ele precisa mudar, ele tá com medo da reforma. Legal. Pá.
como é que você faz isso na prática, cara? Você faz um escalonamento, você já fala pro cara meter a margem, virar um cavalo de pau o mais rápido possível. Como é que você orienta? Cara, não dá. Não dá pra mudar o cenário macro dele em um mês. Já tive casos de clientes que chegaram ali no dia 30 de dezembro de 2025 e falaram, cara, preciso resolver minha vida do ano, me ajuda. Falei, cara, não consigo te ajudar. É que já passou, né? Aí ele ficou 2 meses comigo e cancelou. Não consegui ajudar ele no que ele precisava, porque o que ele precisava era de imediato. Eu não consigo fazer uma mudança no passado. Eu consigo ajudar ele daqui pra frente. E aí esse cara cancelou, cara, tudo bem. Tudo bem, porque ele precisa entender qual que é o meu método de trabalho. Eu tenho um método de trabalho. Eu não vou mudar esse formato por conta do cliente. Até porque é uma movimentação grande, né? Exatamente. E eu tenho uma responsabilidade técnica solidária com esse cara. Eu sei até onde vai minha responsabilidade técnica. Então o ponto é o quê? Eu tenho um método. De 0 a 3 meses, eu vou conhecer o teu negócio. De 3 a 6 meses, nós vamos implantar alguns processos. Cara, o método 12 meses, ele consiste em alguns pilares. Um desses pilares é blindagem, outro é, cara, estruturação empresarial. Dentro disso, eu consigo entregar uma empresa para esse cara em 12 meses muito melhor que a empresa que ele tinha quando ele chegou. O meu LTV hoje, cara, é maior de mais que 3 anos. Que legal. Então o cliente fica muito tempo na base. Eu tenho churn? Tenho. É natural. Natural. Isso é super comum. Mas então você vai escalonando isso. Vou escalonando. Eu digo para quem tá vendo a gente e tem a intenção de mudar isso, porque esse é o medo do cara. Fala, Sim. pô, mas se eu começar a pagar tudo que é imposto agora, eu não sobra sobrevivo, nada. não sobra nada. É. Então você tem essa parada de... É um método que consiste em etapas. Então eu vou conhecer a empresa dele, vou entender aonde a gente precisa trabalhar, porque uma reunião inicial comercial, eu vou identificar indicadores. Na maioria das vezes, ele entra às vezes, na reunião comercial já querendo uma consultoria muito ampla. Só que eu só vou conseguir te entregar indicadores e dados para tomada de decisão se eu entrar na tua operação. Legal. Tudo que eu falar disso, foge. Hoje, como é que você faz esse acompanhamento do seu cliente? É por squad? A cada X clientes uma pessoa da sua equipe ali que coordena? Como que... A gente tem um time de aproximadamente 30 pessoas. Legal. Neste time, a gente tem, cara, várias áreas. Contábil, fiscal, paralegal, que cuida dessa parte de abertura de empresa que eu comentei com vocês. Parte de DP, departamento pessoal, tá? E aí, todas essas áreas têm uma pessoa especialista que fica responsável pelaquela empresa. Uma carteira de clientes, digamos dessa forma. Então, você separa como se fosse por squad. Exatamente. Dito isso, eu consigo definir níveis ali de tamanho de empresa por tipo de consultor especialista. Legal. Então, um cara que tem uma estrutura muito maior, obviamente, ele vai ficar com um consultor mais técnico, um cara que tem mais expertise de mercado. Para quê? Para eu ter esse cliente mais bem informado. É o mesmo formato, né? Eu estava conversando com o Lucão ali. É exatamente isso. Porque aí eu mantenho esse cara dentro de casa por muito mais tempo. Só que a minha contabilidade hoje, a SCL, ela investe muito em tecnologia. Só com o aplicativo nós investimos mais de 150 mil reais no aplicativo. O meu aplicativo hoje, ele conversa com o site da Receita Federal em tempo real. Então, você consegue ver todos os relatórios em tempo real de o que está acontecendo. Tu vê ali certidões negativas, faturamento declarado, qual que é a média de notas fiscais que teve na sua empresa, lucro, prejuízo, tudo. Isso em dashboard como se fosse um Power BI. Legal, cara. O aplicativo ele conversa. A gente, cara, demorou 2 anos para lançar essa versão final, que saiu agora em março, e lá eu mostro todos os indicadores. Depois eu mostro para vocês entenderem. Top, parabéns. Mas tem tudo isso. Lá, tipo, porque eu vejo que eu poupo mão de obra também, ô Marcos. Aham. Porque se eu quero ver se o cara cai numa malha fiscal, vou te dar um exemplo. Eu tive um cliente que me malha 100 mil reais. De um MEI que ele movimentou há um tempo atrás. Os caras pegaram ele de uma malha de 2023. É até 5 anos para prescrever. Aí é uma multa... É uma multa de 170% que ele põe Isso, em cima, né? Baseado... Você tem um imposto, Certo. é um ponto. Aí tu tem um outro ponto que é o quê? A multa em cima do imposto. Certo. E aí eles cobraram um determinado valor de quase 100 mil reais. 97 mil e alguns valores lá. Chegou essa notificação pra gente na caixa, a gente tinha 3 dias para resolver. Óbvio que o prazo vai ser curto. Se a gente não resolve em 3 dias, o que acontece? Ele é obrigado a pagar 100% do valor, multa mais imposto. Se eu consigo ver isso com brevidade, eu consigo negociar em parcelas até passar de 300 parcelas, que isso fica muito barato para o cliente. Caraca. E ainda consigo um abatimento de 50% do total. Porque você tá... É aquela coisa, né? Eu tava conversando com o nosso história de contabilidade e ele falou assim, né? A gente tava conversando, o Rafa. Ele falou assim, cara, o negócio é o seguinte, né? O meu amigo foi multado em 200, tomou uma multa de 200k. Sim. Aí eu falei, pô, eu não quero passar por isso, a gente conversando e tal, faz uma varredura aí na empresa e tal. Me ajuda, Aí ele fez uma varredura. Ele falou, Marcos, só um negócio pra você.
Aí você concorda se é ou não, tá? Claro. Mas foi com as palavras dele. Claro. Ele, né, tô usando aqui as palavras dele. Ele falou, ó, imagina que você cometeu um crime. Você cometeu um crime. Aí você cometeu um crime, certo? Sim. Aí você vai lá e fala assim, ó, eu cometi um crime e eu quero pagar o crime. Ele falou assim... Eu confesso. Eu confesso. Chegou lá e falou, tô aqui com a faca e aí tô com o cadáver aqui. Eu matei. Eu matei ele. Ele falou assim, a lei, ela vai olhar para isso, haverá uma punição sim. Você não vai ficar, ele não vai te perdoar da dívida, Sim. de pagar a pena. Sim. No entanto, você confessou. Para a lei, esse cara confessou. A gente foi atrás dele e lá e tal. Não deu trabalho. Não né? deu trabalho. Ele falou assim, é o seguinte, qual que é o problema maior? Você sabe que você cometeu o crime, certo? O crime, Profundo, você escondeu a faca, escondeu O cadáver. o cadáver e tá todo mundo procurando o cadáver e cadê o cara? Só que em um determinado momento, alguém vai achar, né? E aí a conta vem. A conta vem. Aí eu falei assim, tá, e quando a conta vem, só usando o exemplo, se eles acham um cadáver daqui tantos tempos. Sim. Aí ele falou assim, Marcos, é uma multa de 170% que eles põem lá e tal, explicando, né? Sim. Aí eu falei, caramba, tudo isso. Ele falou assim, por quê? Eles entenderam que você queria dar uma... Esconder. Aí eu falei, pô, ele falou, é uma penalidade mesmo, né? Que a Receita ela trabalha. Então... O que acontece? Eu acredito que todo empresário, assim, posso estar aqui sendo muito romântico, Quase tudo, vai. tô aqui fantasiando a parada, Sim. mas eu acho que todos querem jogar o jogo certo. Mas o que acontece? Às vezes a contabilidade, ela não tem, o que você está falando aqui, a expertise de ajudar o empreendedor. E aí vem o pulo do gato. Qual que é o pulo do gato? O cara ele ganha o FII dele, ele ganha a mensalidade dele por mês. Sim. Aí tá ganhando aquela mensalidade dele por mês. Ele fala assim, eu imito a guia, porque até a guia, se eu quiser gerar, eu gero. Sim. Porque eu vou lá com a minha senha Gov lá e gero. Sim. Aí, o que o cara faz? Ele fala, ganha aqui, mano, cobra tão pouquinho aqui do cara aqui e tal. Ele me manda eu gero as guias para ele vai lá e paga, eu mando as declarações e muitas empresas operam, muitos contadores, né? Eles operam assim, emite as guias e quando manda pro cliente. em determinado momento eles geram ali as certidões. Só isso. Então, É o básico, uma taxa né? da prefeitura, que é o básico do básico. Só que quando você faz o básico do básico, que é só fazer esse arroz e feijão, que por mais que é o certinho, Sim. para a Receita, para o Estado, para o governo, não é válido, porque ainda tem outras coisas mais profundas. Sim. Então tem arroz e feijão, mas tem a carne aqui, tem mais outras coisas aqui para vocês olharem como indicador. Então, é o que eu brinco, eu falo assim, olha, é um jogo tão perigoso que dependendo do escritório que você está, você pode perder sua empresa, cara. E pode até aumentar o teu risco, dependendo do que o contador faz lá. E você pode pesquisar. A gente teve uma contadora que lançava todo o nosso imposto em folha de pagamento. Aí nós descobrimos que nós tinha 100 mil para trás, então tem que parcelar agora. Cara, Acredita? de INSS? a gente Não, nem é tem assim, ó. funcionário registrado aqui. Ó, Nossa, Acho que ela lançava como folha de pagamento para pagar menos imposto. Só que não era uma direção nossa, ela que... Ela fez uma manobra assim. O que acontece? Qual que foi a jogada que ela fez? Nós somos uma empresa de marketing, Sim. ok? E lá tem um código da emissão. Sim, Então, eu por sei. exemplo... Código de serviço. Código de serviço. Aí, um outro contador antigo lá falou assim, cara, o seu código é esse aqui. Se você é o médico. Sim. Toma a pílula tal e toma o chá tal, que vai passar a sua febre. O que você sim. faz? Você Você toma. vai lá questionar, falar, pô, mas espera aí, será que é essa pílula mesmo? Não. Falei, Você tá toma. bom, é o código. Sim. Aí tô lá. Ela assumiu a empresa na época, porque esse cara abriu várias carteiras e aí ela assumiu. Eu falei, pô, toca aí. Ela falou, tá bom. Beleza. Continuei emitindo as notas com o mesmo Com o código. código- Com o mesmo código. Certo. Também ela nunca fez nenhuma varredura. E aqui todo mundo é MEI. Beleza, todo mundo aqui é MEI, tal. O pessoal emite a nota e já vai pagamento. automático. Não precisa nem ficar enviando para ela. Vai lá, automático. Só que a questão não foi nem essa. A questão foi que a gente começou a movimentar muito. E aí com essa questão da reforma tributária, eu fiquei, caramba, eu e o Thiago conversando e tal. Aí eu falei assim, caramba, Vamos né, mudar de meu? contador, meu. Quando tem que mudar de contador, porque, eu tô preocupado. E beleza, aquela preocupação, eu comprei Vendo os cortes, e né, aí eu notícia. comprei uns carros também, falei, pô, tô preocupado, porque as informações cruzam, eu Isso é uma saco dica boa sobre carro depois. eu saco um dinheiro lá e tal. Eu fiquei preocupado. Bom, enfim, Sim. beleza.
tô aqui empreendendo e tô aqui, tocando minha vida. Aí esse escritório assumiu e aí eu falei para ele, falei, cara, o Carlos, meu amigo, tomou uma multa de 200k. Faz uma varredura, tá aqui o CNPJ, tá aqui a senha Gov, rastreia, vê o que tem aí. O cara foi lá, puxou, fui lá no escritório dele, ele falou assim, Marco, tem um jurídico, é bem grande, os caras são bem estruturados. Legal. Ele falou assim, Marco, seguinte, eu vou fazer uma pesquisa. Aí ele falou, as suas declarações estão em ordem, tá tudo legal essa parte e tal. Mas, na hora que ele falou eu falei, puta, ferrou. Aí ele falou assim, você estava emitindo nota com outro código. E esse código, ele gerou um tipo de imposto. Só que esse imposto não é do seu KNAI. Não deveria estar relacionado porque você está usando o código errado. O código errado. Aí ele falou, ou seja, para piorar, o que aconteceu? A sua empresa ela não tem lucro. Só que você nem é lucro real. E aí, assim, você paga... Você declara tudo como folha de pagamento, que era o código lá, sei lá, tipo, a empresa não tem lucro. Aí ela falou assim, você emitiu uma nota errada... Ele falou, você emitiu uma nota errada, com o código errado, e para piorar, a forma que ela vem declarando aqui a folha, que não é uma folha, porque na verdade as notas que os seus colaboradores mandam, entrou 100 mil, e você paga 100 mil. Aí pro Estado é assim, cara, como é que você paga aluguel? Como é que você é ONG? A conta não fecha. A conta não fecha. Aí ele falou assim, eu vou fazer aqui uma pesquisa. Cara. Ele falou, eu vou mandar minha equipe aqui auditar. Auditaram, puxaram, deu um valor lá relevante, né? E ele falou, cara, dá pra parcelar isso aqui? Porque lembra do réu confesso? Você foi lá com a faca na mão e o cadáver. Agora ele tá te dando a chance de você parcelar isso e resolver a sua vida. Então agora ele está normalizando tudo. Aí é aquela coisa, ouve um, ouve outro, ouve um, ouve outro, né? Os mais especialistas, os especialistas. Eu aqui fui lá e montei uma empresa de educação para pagar menos impostos e tal. O que você acha que eu fiz? Fui lá pro cara, falei, não, mano, ouvi lá o cara, Flávio Augusto, tem que mudar o nosso CNAE para educação. De educação, porque também de educação. Ele falou o que você falou. Ele falou, o que você vende lá, meu irmão? Eu falei, não, mas eu vendo mentoria. Tô aqui tentando um jeitinho brasileiro. Ele falou, Marcos, o que você vende lá? Vamos ser sinceros. Fala pra mim o que você faz. Aí eu expliquei. Ele falou, então, você não faz isso. Ele falou, você vende isso? Eu falei, a cartilha, tem material didático? Eu falei, não, mas é tudo gravado. O livro tá registrado? Aí ele falou, Marcos, deixa eu trabalhar. Aí eu entendi que quando... Eu falei, não, tá bom. Faz o seu trabalho. Faz o seu trabalho, não quero atrapalhar a sua vida, não. Mas é isso. Aí o que eu quero me colocar, não quero me colocar na posição do coitadinho, mas, peraí, se nós tivéssemos ali um auxílio, um conhecimento, não teria acontecido isso. Aí também tem a parte da ignorância, tudo que você vai achando que a pessoa está fazendo da forma certa, né? Sim. O que eu vejo no mercado, foi muito bom esse exemplo dele, conjecturou a questão do cadáver ali e tal. Isso é muito bom, cara, porque a gente consegue entender. Isso é uma linguagem... que eu falo com analogia, é ruim pra caramba, né? Não, mas é muito bom. É muito bom, porque assim, essa analogia permite... Jesus mesmo ensinava parábolas, cara. Isso permite que as pessoas consigam entender o assunto, de fato. E aí, o que eu vejo no mercado hoje, são 3 níveis de contabilidade, cara. O tradicional, que é aquele cara, velhão, e não tem problema, tá? O cara tá muito tempo no mercado, mas ele não vai atender o cliente do jeito que o cliente gostaria de ser atendido. Ele é tradicional, ele manda o imposto, paga aí e tem que fazer o que a Receita quer. Não que a gente não faça o que a Receita quer, mas a gente ajuda o empresário a tomar as melhores decisões para seguir a lei. O cara do digital, então, contabilidade digital, que vai só te mandar o imposto através de um aplicativo e pronto, tá? Você paga ali, cara, R$100 por mês, no máximo, e você tem um cara estratégico, contabilidade estratégica. Eu trabalho nessa vertente, nesse nicho de estratégia. Então, o cara básico, que foi o que você falou, o contador básico, que manda guia, que tem certidão, isso é 50% do meu aplicativo. Se eu te dar um aplicativo hoje para utilizar, 50% é o que o contador básico faz. Já. Entende? Então, assim, o básico, cara, sai caro. Agora, deixa eu aproveitar um gancho. Manda. Cara, é assim. Aí, conversando com esse contador, com o Rafa, sim, eu falei, Rafa, né? Queria tanto pagar esse negócio. E se eu derrubar esse CNPJ hoje e abrir um amanhã? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Aí você vai me falar o que ele falou. Se hoje você desinstalar o aplicativo da Nubank do seu celular. Exato. A fatura some? Aí ele falou assim, ô Marcos,
Vamos pagar. Eu falei, Rafa, Parcela isso aí, cara. Eu falei, Rafa, não, mas eu já ouvi falar que os caras acabam com o CNPJ e aí acabou tudo. Sim. Ele falou assim, então, se essa tese ela está correta, quantas empresas não fariam isso? Sim. Se tá Aí perto de falir... Ninguém pagaria Ninguém mais pagaria Se tá perto de imposto. falir, por exemplo, você fecha a empresa e demite todos os colaboradores. Aí eu o peguei, povo tá aí eu perdoado. falei assim, tá. Aí eu tentei dar mais uma manobrada. Que, cara, é aquela coisa, né, meu? Jeito, né? Eu tô tentando. Sim. Né? Sim. Aí eu falei, tá, Rafa, mas vamos imaginar que eu não quero ser o réu, Supostamente, eu num não cenário quero ser o réu, hipotético. confesso, eu vou esperar esse negócio, ver o que vai dar e tal, não sei o quê. E se eu continuar tocando a minha vida, o que eu tô tocando aqui? Qual é o risco? Ele falou, Marcos, é o seguinte, vamos lá. O governo ele trabalha com uma generalidade de tempo. Por exemplo, a gente está no ano de eleição agora, certo? Sim. O governo vai distribuir um dinheiro. Né? A máquina pública vai pegar um dinheiro Sim. para poder injetar nas campanhas políticas. Você acha que esse dinheiro vem da onde? Aí eu falei assim, não sei, Rafa, não sei, nem me conta. Aí ele falou assim, Marcos, é assim, ó, precisamos distribuir X bilhão. Aí o governo, ele fala assim, eu tenho esse dinheiro. Provisionado lá na conta do Provisionado. empresário. Ele falou, eu tenho. Aí, é assim. Ele fala, pode distribuir. Ele pega um dinheiro que ele tem aqui, na frente, aqui, mas ele já tem provisionado, como você falou. Tipo, o Marcos está lá, o Thiago está lá, vários donos de assistência técnica estão lá, donos de loja de iPhone estão lá. Ele olha e fala, você aqui, ó, não pagou meu imposto. Toma a cartinha. Toma uma cartinha. E ele vai notificando. Ele vai trabalhando em três graus. Eu digo que existe um Serasa da Receita Federal, cara, que é a PGFN, que é a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Então, primeiro ele vai executar ali no âmbito da Receita. Ele vai te cobrar aquele valor que você está devendo. Aquele DAS ali, se você é do Simples Certo. Nacional, o cenário mais comum no Brasil, né? Tu vai ter o DAS para pagar no mês a mês. Se você não pagou, que a maioria dos empresários acabam pagando no final de ano, fazendo um parcelamento, porque ele quer ter caixa para fazer outras coisas. Só uma Não pergunta, pagou. ele tem até um ano para pagar, né? Na verdade, ele pode pagar até depois de um ano. O ponto é o quê? O Simples Nacional é dado como um benefício para as empresas, né? Eles entendem, a Receita entende que está no Simples Nacional tu paga menos imposto. Em real, dependendo do tipo de planejamento. Eu deixo de recomendar o Simples quando o cara está faturando um valor ali acima de 150, 200. E tudo depende do cenário macro do cara. Certo. Custo, tudo depende de alguma coisa, tá? Para sair do Simples. Mas trazendo um cenário simples. O cara tá pagando o DAS ali, se ele não pagar até dezembro e não fazer uma negociação em janeiro desses valores, quando vira o ano, ele sai do Simples Nacional, ele é desenquadrado. E aí, quando você deixa de pagar, para onde que você vai, esse débito? Para a PGFN. E aí quem vai te cobrar é um outro órgão da Receita Federal, que é justamente esse. Não pagou, juros e multa em cima desse valor. Até entrar uma execução por penhora. Aí entra no âmbito mais jurídico. O PGFN já é uma execução de uma... Já vai ficando, o negócio vai ficar, o buraco vai ficando mais embaixo. Já é um processo ali de execução de cobrança, entende? Agora, tem um tempo que ele dá, porque conversando com o Rafa, ele falou assim, Marcos, isso aí não tem assim... Eu vou falar ouvindo ele ali. Ele falou assim, Marcos, sim. é como se ele te desse uma corda para você se enforcar, cara. Essa que é a real. Então, mais ou menos assim, você tá jogando o jogo errado. É porque vai virando uma bola de neve, né? Exato. É juros sobre juros. Para ele é satisfatório. Aí ele falou assim, Sim. mal e porcamente, em 4 ou 5 anos ele te cata. Aí eu falei, sério? Sim. Ele falou, quando a coisa tá mais feia. Por isso que quando você vê que o cara assim tá desesperado, é porque ele foi pego, que nesse caso de 1 milhão, não sei o que e tal. Aí eu pensei, por que eu não pego antes, né? Ele falou, não é satisfatório. E o ponto é o quê? Tem muita gente para fiscalizar no Brasil hoje, né? E Muita empresa muita errada, empresa errada. Então eles não conseguem dar conta disso, entende? Só que isso está mudando. Desde 2025 para cá, vem mudando muito. A gente vem Que a gente vai percebendo. entrar agora nesse papo da reforma. Exatamente. Vem mudando. Uma pergunta sobre esse assunto. Sobre o tempo, é relativo, tá? Tá. Depende. Não é uma verdade absoluta, né? Não é um absoluto, depende do cenário macro. Existem alguns prazos ali, mas o que a gente geralmente faz? A gente parcela, para finalizar esse ponto, e aí quando vira o ano, eles lançam um programa chamado Refis. Eu consigo fazer um reparcelamento abatendo juros e multa. Que com esse governo atual tiraram, assim, por enquanto. Né? Tiraram alguns programas do Refis, ainda dá para fazer. É. Ou seja, em janeiro talvez dê para fazer. Depende, eles lançam o edital em algum momento do ano. Geralmente no meio do ano, setembro, acontece. Mas é sempre pro ano que vem, né?
o edital. Sim. A gente Ou geralmente seja, tem até esse acesso... parcelamento que a gente está fazendo, talvez num refis a gente consiga Isso, até eles diminuir ele. publicam ali e a gente tem Entendeu? acesso a essa informação. O ponto que... O problema é o geralmente- risco, né, que você corre. Isso, porque os caras não parcelam, né? Eu prefiro... Porque quando você está devendo a receita... É melhor muito você mais- parcelar. Você parcela, porque ele sai de um status de devedor para negociante. Exato. Que aí eu confesso, mano. E o refis você pode ainda renegociar o que está negociado. Renegociar a negociação. É melhor. Aí é melhor. Eu matei. Entendeu porque tem que fazer em 60? Negócio do negócio. Hoje. Porque vai que em janeiro a gente consegue quebrar Sim, juros e sim. multa. Uma pergunta. Reforma. Vamos lá. Eu ouço falar duas vertentes. Essa que o Marcos falou, que é ano de eleição e os caras vão vir com tudo daqui a pouco, não sei o quê. E tem uma outra vertente, que é ano de eleição, que os bichos vão ficar quietinhos porque é ano de eleição, mas 2027 vai ser o é que ano eles do vão pegar o arregaço. dinheiro. Não, o meu ponto é que eles pegam o dinheiro. Não, mas até de dar multa, tudo. Não, Você acha que não acontecer nada em 26, né? É, que não, 27 não, que o bicho é. pega. Tem essa vertente aí que 27 o pau vai quebrar, que quem não tá se organizando agora e não sei o que, não sei o que lá. Que você, com a sua experiência, acha que vai... Ou quando esse pau vai começar a quebrar mesmo, no sentido do quê? Reforma tá aí, quem não tá se organizando vai ficar para trás e vai ter mais chances de ter problemas maiores. Sim. Você acha que... Você acabou de falar pro Márcio que tempo é uma coisa... relativa. Mas você acha que existe essa tendência, por exemplo, do ano que vem ser um ano pior referente a essas pegadas da receita? Ou você acha que vai ser de forma natural, igual é todo ano e não tem nada a ver, né? Esse monstro Cara, falando de reforma tributária, não é relativo. Eu tenho prazo para tudo. Para tudo, absolutamente tudo. Eles deram um prazo até 2030, não é? 2033. 33? Eu tenho 9 etapas, começando em 26. Então deixa de ter essa análise relativa e eu tenho etapas por etapas. Eu tenho um bacharel em contabilidade, tenho um CRC ativo também, tenho uma pós-graduação em direito tributário e agora estou fazendo uma segunda pós, que é em reforma tributária. Caraca. Para entender o que vai acontecer. E não só eu, como Muitas pessoas consultores do meu escritório e, cara, colegas de profissão estão fazendo. Porque a gente entende, cara, que vai ter uma mudança extraordinária. É a maior reforma desde a última tributária no Brasil. Porque o código tributário, ele está ultrapassado. Sim. E pra gente, empresário, essa mudança extraordinária é para pior. Depende da forma que você trabalha. Para quem trabalha certo... Não, Thiago, o que eu vejo? Eu vejo assim, ó, um cenário de melhorar o mercado. Um exemplo. Imagina, toda informação de qualquer banco, Nubank, BTG, XP, todos esses bancos, eles prestam conta para quem? Tem mais água lá, tá? Eles prestam Obrigado. conta para quem? O Banco Central. Sim. O Banco Central quer saber, fala, o que o Thiago movimentou de dinheiro, ele quer saber. Saiu o dinheiro o banco, que está debaixo do Banco Central, igual esse caso aí que está sendo investigado do Banco Master? Do Banco Master, porque assim, meu irmão, tipo, o Banco Central, você não viu o que estava acontecendo aqui? Ninguém está movimentando esse dinheiro e você não está vendo. Então, por isso que foi aí que pegou. Sim. Agora, qual que é a questão? Como a nossa moeda ela ficou digital, ela virou digital, né? Então imagina, desculpa, para não falar que eu nunca vi mais dinheiro de papel, eu achei R$20 aqui no elevador. Outro dia. Até falei, nossa gente, eu achei R$20. É estranho, né? Eu falei, R$20, gente. É estranho. Dei pra minha filha comprar de lanche lá na escola. É estranho. Eu falei, R$20. Então eu nem sei qual foi a última vez que eu peguei um dinheiro em espécie. Sim, Tá? é estranho. Então, não... Na CBM, um cliente deu uma entrada num plano em dinheiro. Falei, cara, que estranho. Não, isso você nem aqui. sabe se é de verdade o dinheiro. Eu falei, cara, beleza, Até eu vou medo. pôr aqui no bolso. Mas Paguei o jantar depois do time. mas para vocês entenderem, um dia um cliente quis pagar em dinheiro e eu falei, pô, Thiago, não tem nem como depositar esse dinheiro. Porque a conta no Nubank, Aonde onde eu eu coloco? deposito, onde eu coloco. Não tem agência física, né? Então, assim, hoje a moeda é digital. Sim. Vamos falar 90%. Por ser digital, então, existe um mecanismo de rastreio dessa Cruzamento de moeda, dados. desse dinheiro e lá. Você compra com cartão também, que não deixa de ser digital. Pix e lá. Então, todo o processo ele está digitalizado, né? A informação é online e tudo mais. Por meio da tecnologia. Por meio da tecnologia. Pô, você vai comprar uma passagem aérea, o governo sabe que você comprou. Sabe. Você vai viajar, o governo sabe que você passou e tal, e não tem como. Então, hoje é tudo digital. É um que eu quero passar aqui para vocês. Eu estava no Canadá, fui escanear o passaporte para
Tava em, acho que Vancouver, que eu fui entrar no aeroporto de Vancouver. Lá era 100% digital. Eu achei estranho, porque no México, puta, um pouco analógico ali, um pouco ali, o cara conversa com o cara. O meu, no Canadá, eu mesmo que fiz o meu. Sozinho, fiz tudo lá e, cara, me identifiquei, falei quem eu era, lá, e passei. Porque era já mais... era uma tecnologia mais avançada. Sim. Aí eu falei, pô, como que o cara sabe que sou eu mesmo, né? Porque eu tenho que colocar minha face lá no negócio e ele leu o meu olho lá. E você vê que na imigração do Brasil também não tem nada, né? Você vê validação facial. Lá na Argentina, cara, tipo, parar num balcão, tirar um monte de papel. Então por que eu quero, onde eu quero chegar aqui é assim, ó. Com isso, a reforma tributária, com tudo que vai vir, pô, como a gente vai melhorar o nosso país, como a gente vai melhorar essas questões, eu acho que vai muito sobre cruzar as informações. Então, pro cara que tá errado, meu irmão, vai piorar muito a vida dele. Mas pra pessoa que está certa, melhorou a vida, porque é igual você tem o seu carro, a documentação em ordem, a habilitação em ordem, você quer ir viajar, você pega o seu carro, põe em combustível e vai. Tua cabeça tranquila. Você não tá pensando pra ninguém. Você não tá pensando assim, pô, e se eu for parado? Meu Deus, e agora? E se a polícia me para? Perfeito. Pô, tô ferrado, tô com o documento errado, eu tô sem minha habilitação. Agora... Pro nosso mercado de assistência e venda de telefone vai ser exatamente isso. Vai meio que nivelar todo mundo. Exato. Hoje, o cara vende pastel e iPhone junto, pô. Você percebe a desqualificação do mercado? Então, eu falo isso, eu tenho até um vídeo falando disso lá no Instagram. 1/3 das empresas do Brasil vão fechar com a reforma tributária. Por que essas empresas vão fechar? Caraca, porrada isso, hein? Porrada. Por que isso vai acontecer? Porque elas não estão preparadas para a reforma tributária. E aí o ponto que eu deixo aqui é o quê? Quem é que vai atender o cliente dessa empresa que fechou? O cara que tá com... O cara que está trabalhando tá de forma certo. regular, que entende quais são os próximos passos do mercado. E eu tô falando aqui sobre ser previsível. Se você entende o que vai acontecer daqui 1 ano, daqui 2 anos, se você sabe onde você quer chegar daqui 10 anos, se você entende qual que é o teu mercado e o que está mudando e tem as pessoas certas do lado, cara, tu não vai sofrer com a reforma tributária. Ela vem para ajudar de fato. O ponto é o quê? Quando a gente olha para a reforma, tu falou de moeda digital. Certo. Até alguns dias, o Drex ainda era um projeto. Ele foi paralisado pelo Banco Central. Não vai mais acontecer. Por enquanto. Porque eles entenderam que o Drex é uma tecnologia muito ampla e vai exigir muita mão de obra para fazer acontecer. E tecnologia. Vocês, com certeza, são da minha época, do TED e do DOC. Sim. Vocês lembram a dificuldade que era fazer uma transferência? Sim. O parto. E quando era TED, era o quê? Vintão. Então, CPMF, eu já era da época do CPMF. O banco, cara, ganhava muito dinheiro. Muita grana. As taxinhas Né? do IOF e tal. Muita grana. Hoje, para fazer um Pix, se eu quiser fazer um Pix para você aqui agora, quanto tempo eu gasto? 1 minuto. Se brincar, até menos, né? Até menos. Se tiver cadastrado, se eu tiver, menos. fica mais fácil. Depois você me passa. Então, tu percebe que é uma tecnologia muito ferrada, cara. Forte mesmo de mercado. Condicionando isso a essa tecnologia, eu falo para vocês o quê? Isso é um fato. A Receita Federal investiu mais de milhões, cara, na tecnologia da reforma tributária. E ela é 156 vezes maior que a tecnologia do Pix. Isso que eu tô te falando não é clichê. Não tô querendo fazer corte aqui. Tu pode olhar. Não, eu imagino, na internet, tá escrito. Aham. Tá escrito isso. 156 vezes maior que a reforma, que a tecnologia do Pix. Quando eu falo isso, numa reunião de venda, ou meu time fala isso, alguma coisa do tipo, o cara acha que a gente tá sendo sensacionalista. Ele não consegue tangibilizar. Ah, não, ele tá falando isso porque ele quer vender o serviço dele. É. Não, cara. O cara compra se fizer sentido. O que a gente tá falando é fatos de mercado. E aí, aquilo que tu falou, tem o cara que quer trabalhar certo e o cara que não quer. O que não quer, ele vai sofrer com a reforma. Ele vai se preocupar quando ele sair com carro sem habilitação. Tá entendendo? Você gosta, né? Ficou bom, hein? Ficou bom. Gostei. Porque, não sei se já aconteceu com você, mas você tá dirigindo o carro e fala assim, ó, a polícia aí na frente, ó, a blitz aí. E daí? Qual que é o problema? Ele vai parar, a gente vai dar um documento. Não bebi, tá tudo posso certo. até fazer E aí vem uma folha. a beleza do dirigir com a habilitação em ordem, com o carro em ordem, com o carro todo, né, em dia. É o seguinte, estou indo viajar. Se eu estou indo viajar e o Thiago está indo viajar com o carro dele, Sim. eu acredito que ele também esteja em ordem. Exatamente. Então ele não está embriagado, eu estou com a minha família, Exatamente. então protege... Ele faz parte do grupo que você frequenta. Exato. Então protege de acidente, então a ideia é que você também esteja fazendo o mesmo e por aí, então eu Porque estou uma aqui. coisa chama a outra. Quando tem algo errado, uma coisa chama a outra, cara. Assim, de forma prática, então, para quem está assistindo a gente, a reforma tributária, ela vem para ser boa. Quem não trabalha direito, se tiver um profissional correto,
e os caminhos, vai conseguir se adequar. A reforma tributária vai ser ruim para quem? Com o perdão da palavra, cagar pro assunto, e quando ela chegar mesmo com 2 pés no peito, já for tarde demais para você. Você estima que 1/3 das empresas vão quebrar. Um terço. De todos os mercados. Isso é um fato. Aí o pessoal fala, não, mas o brasileiro sempre dá um jeito de contornar a situação. Cara, a gente está falando de uma reforma tributária. Você acha que a Receita tá brincando? É 9 anos para implantar isso. Antes de fazer esse processo acontecer, eles já estão testando o piloto num modelo homologação há mais de 4 anos. Existem empresas no Brasil que já estão trabalhando no formato da reforma tributária tem empresas que já estão em 2033 como um modelo piloto da reforma tributária. Até porque você acha que falta empresas aliadas do governo hoje? Claro que não. Se eu tenho algum tipo de benefício, fica até mais fácil. Uma pergunta. O cara que tá assistindo a gente aqui agora, o cara se ligou o sinal de alerta ali agora. Sim. Ó, a luzinha amarela tá Já tá preocupado. Exato. Já vai chamar o contador dele para começar amanhã. Exatamente. Se for para emissão só de guia, Quando? você tá ferrado. A pergunta do milhão é essa. Temos até 2033. Na sua opinião, o pau quebra a partir de 2033? O pau já 27. está quebrando 27. ou seja, ano que vem. Agora já vem acontecendo algumas coisas. Por exemplo, o modelo de nota fiscal, todos os sistemas estão sendo obrigados a se adaptar ao layout de códigos fiscais. Eu estou falando de NCM, CST, SEST, todo tipo de código que deve conter uma nota fiscal, principalmente comércio. Serviço é o código de serviço ali que tu comentou. Beleza, mais simples. Mas comércio é outra coisa. O jogo é outro. Cada código que existe no sistema pode influenciar num tipo de benefício fiscal que você pode ter dentro da tua empresa. Então, o cara que trabalha... Vou falar de assistência, eu quero falar de assistência. O cara que trabalha com assistência e ele vende um produto, ele vende, né? Que às vezes ele não vende de fato. Ou ele vende, por exemplo, um acessório prêmio para o cara não voltar com o mesmo problema que ele arrumou e não ter um problema com garantia, porque eu duvido que o cara de assistência quer ficar tendo acionamento de garantia. Claro. Ele, às vezes, pode não ter o código de produto do jeito certo dentro do sistema. E se ele não tem esse código da forma correta, é aquilo que tu falou na parte de serviço. Ele pode estar perdendo dinheiro. Porque o código pode definir quanto você paga de imposto também. É isso aí que a gente pegou. Ou seja, o cara vai precisar ter informação. Informação prática. E aí, o ponto não é só a contabilidade. Não é só o contador que resolve a vida do cara. Lembra que eu falei que um dos primeiros processos de estruturação empresarial é ter um bom sistema? O cara tem que ter um bom sistema. Porque esse sistema vai dar o suporte para ele. Porque existem coisas que estão relacionadas ao quê? Usabilidade do sistema. Se o cara tem um bom sistema, que tem um bom suporte, um bom pós-vendas, Thiago, ele vai estar 100% atualizado em relação à reforma tributária. Se eu sou um dono de um sistema, de um SaaS, e eu não atualizo o meu sistema frente à reforma tributária, tu concorda que eu tô Já ficou para trás. ficando para trás? Uma outra pergunta. Também o cara está assistindo a gente. Fico pensando no que os caras pensam. Sim. Cara, eu faturo meus 15, 20 mil. Trampo de casa, ou tem uma barraquinha. O cara não tem nem colaborador, certo? Eu vou tocar minha vida assim, eu vivo assim, papapá. Né? Um exemplo parecido com esse aí. Com essa reforma aí que você está estudando, 9 anos e tal. Sim. Você acha que ela vai ser ao ponto assim de qualquer CNPJ, por menor que seja o faturamento dele, a declaração dele, mas vai linkar com movimentação de conta, esse cara também vai se lascar de alguma maneira? Ou você acha que isso começa a partir de um tamanho X, um faturamento X, e esses pequenininhos bem formais ainda vão ter uma sobrevida? O que eu vejo, o projeto recente que o Haddad lançou de isenção de até R$5.000 de imposto de renda, eu vejo que ainda é tranquilo para quem movimenta até esse valor. Porque quando a gente fala de isenção de imposto de renda até R$5.000, você vai entender porque eu estou dando essa introdução, qual que é o público que eu vou atingir? As pessoas que ganham menos de R$5.000 por mês. Sim. Que antes tinha um desconto na folha. Então, quando eu falo desse ajuste legal, eu estou falando na maioria do formato CLT ou do autônomo que trabalha de Uber, que não tem empresa aberta, que fatura menos de vendedor 5.000. ambulante. Vendedor ambulante, que é esse Monte. pequeno empresário, né? Sim. Que ainda não tem empresa, um pequeno autônomo, eu posso dizer, que está começando um negócio. Agora, a partir de R$5.000, eu já vejo um risco, tá? Porque 2026 foi o primeiro ano da reforma tributária. Nós já estamos na reforma tributária. Sim. Por mais que eu não sei por que ninguém está falando disso, nós já estamos na reforma tributária. Então, nós estamos falando o quê? De adequação de códigos tributários e pontos em relação à nota fiscal e tributos. A partir de 2027, já tem o split de pagamento, que ele vai entrar justamente para fazer o quê? O desconto do imposto direto na fonte. Sim. Vai pagar antes. Exatamente. Então, por que eu falo... Quando eu falei para você que 1/3 das empresas vão fechar,
eu não estou falando só do mercado, eu estou falando de contadores também. Porque o contador que faz o básico, ele não vai precisar mais desse contador. Porque ele emitiu a guia, básico, já sai. Exatamente, ele vai pagar direto na fonte. O básico já vai O estar básico já vai estar ali, já embutido. Porque tu vê hoje empresas de tecnologia de contabilidade, cara, cobrando muito barato pelo serviço. Por quê? Porque o básico eles fazem com tecnologia. Eles não colocam a mão de obra. Exato. É automático. É automático. Então não tem um custo com CMO, custo de mão de obra. Fica muito mais baixo e eu consigo jogar meu ticket lá embaixo. Agora, com a reforma tributária, eu vou ter que trabalhar com o quê? Com análise. Muitas pessoas falam, não, inteligência artificial vai tirar o trabalho de muita gente. Não vai, cara. Ela vai facilitar, vai ajudar. Ela vai afunilar, na verdade. Quem vai ficar no mercado é os melhores profissionais que sabem utilizar a inteligência artificial ao seu favor. Porque ela não consegue fazer nada sozinha. Sim. Ela depende de uma pessoa para dar o direcionamento. Eu duvido, você pode mandar aí pro Cláudio ou pro ChatGPT, faça uma apresentação para mim sobre vendas. Cara, ele não vai te entregar o que você quer. Ele não vai. Então precisa ter uma pessoa especialista nisso para fazer. Então, quando a gente fala sobre descontar o imposto direto na fonte, vamos pensar que o cara comprou lá uma tela para trocar e pagou R$1.000. Ele vende por 1.200 e sobra no banco para ele 300 reais, não, 900 reais. Quanto que ele perdeu? Exato. Da expectativa de venda, 300. E 100 de prejuízo. E 100 de prejuízo. Se ele queria uma margem de 20%, ele perdeu, não ganhou nada. Ele teve 10% de prejuízo. Porrada, hein, meu? Tá entendendo? E aí, o que acontece na prática já? Existem duas obrigações. Uma se chama DIMP e a outra se chama E-Financeira. Semestralmente, através da E-Financeira, os bancos informam toda a tua movimentação de extrato financeiro para a Receita Federal, para a União e para o Banco Central. Isso já acontecia no passado. Agora, isso está muito mais digitalizado. E a DIMP é uma obrigação que as máquinas de cartão informem em relação às transações que você faz dentro do cartão, dentro da tua empresa. Então, existem obrigações que são entregues por essas operadoras e pelo próprio banco em relação às movimentações dos clientes para que eles tenham essa informação. Quando eu entrego uma declaração de imposto de renda do meu cliente, na maioria das vezes, eu entro no portal da Receita e faço o linkamento. E quem entrega imposto de renda aqui vai entender, porque tem até contador que não entrega, pessoas que não são contadores, vai perceber que as informações já vêm pré-preenchidas. Tem um modelo pré-preenchido que já traz todas as informações. Como é que a Receita Federal sabe, Tiago, que você paga R$2.000 de plano de saúde para tua família? Porque tá lá, o banco informa ela que você acha que a operadora de plano de saúde não fala? Aí, às vezes, você quer ter um tipo de incentivo. Eu gastei R$10.000 no ano com o meu dentista. Tem uma declaração chamada de MED, que o teu dentista tem que declarar para a Receita Federal todos os atendimentos que ele fez no ano de 2025, que seja, em relação a atendimentos que ele fez para pessoa física. E seu CPF está lá? E seu CPF está lá. Ele colocou que, na verdade, você gastou R$5.000 com ele. E aí você botou que você gastou 10. No cruzamento de dados, no NET, você cai na malha. Então, o que eu costumo dizer? Que a Receita Federal ela já tem todas as informações. Ela só precisa que você testemunhe para ver se isso faz sentido. Porque se ela tem as duas partes, ela vai fazer a conversa. É como se fosse um tribunal. Se você é minha testemunha e ele é o juiz, ele vai me chamar, vai escutar minha versão. Eu saio da sala, você vem com a testemunha. Tudo, por que ela precisava me ouvir, né? Por que ela já não dá a carteirada? Porque isso ajuda a pegar diferença de dados. Porque, por exemplo, eu dei meu depoimento para ele, para o Marcos, que é o juiz. E você, que é minha testemunha, veio e falou totalmente diferente do que ele esperava ouvir, quer dizer que tem uma coisa errada. Então ele tem ambas as partes, porque ambos se entregam. Entende? E aí o cruzamento de dados ele vai acontecer agora em tempo real, né? Através dos bancos. Os bancos já fornecem essa informação. Olha, mas por que as pessoas não caem na malha fiscal? Todo mundo. Justamente porque o sistema está sendo aprimorado. Aprimorado. Entende? Hoje, tu vai no escritório... Vai existir o dia que não vai sobrar um. Cara. Tu vai no escritório hoje, você não vê nenhum papel em cima da mesa. Não tem nada. Absolutamente nada de papel. A gente não tem gaveteira, a gente não tem nada. Essa mesa aqui limpa. Nada. Só equipamento de tecnologia. Tela, ultrawide, cara, notebook completo, tudo. Cara, só tecnologia. Não temos papel. Por quê? Tudo é digital. Eu atendo cliente lá no Acre. Na minha carteira hoje eu tenho menos clientes em São Paulo. Eu estou em São Paulo. Um dos estados que eu tenho menos clientes é São Paulo. Caraca. Eu consigo abrir empresa lá no Nordeste. Eu consigo, resolver várias coisas de longe. Por quê? Tudo está digitalizado. Caramba. Todo o processo. Então, ou seja, para a gente ir para o nosso final aqui. Se o brasileiro, estava aqui pensando, né? Falo porque isso eu vejo muito. Vai chegando feriado prolongado, final de ano, datas comemorativas, até como a Páscoa agora, que a gente está gravando esse podcast. E aí a pessoa decide fazer um almoço, né? Da Sim. Páscoa, domingão.
Aí ela vai querer fazer aquele bacalhau, né? Que hora que ela vai fazer esse bacalhau? Que hora que ela vai comprar esse bacalhau? Talvez Fim do dia. fim do dia, depois do trabalho. sábado, no domingo de manhã, naquele vucu-vucu. Se planejou, né? Se planejou pra Bacalhau caramba. domingo de manhã não, É pô. o que eu tô falando. Além de salgar. O brasileiro, eu tô sendo bem como que diz a palavra? Sucinto, né? Não é cínico, né, que fala, né? Irônico. 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 Cara, porque assim, vai chegando o Natal, você vê, o cara deixa pra comprar o Ah, já entendi o que você quer dizer. O no cara ulti- vai deixar pra ver a ele vai reforma lá deixar- em ele vai 2033. deixar- Ele quer chegar, Eu ouvi aqui, pô... 9 anos, tô né? bem ainda. Tô tranquilo. Caramba, tem o Aleph tempo. falou que é 2033. Eu nem sei se eu vou estar vivo em 2033, Exato, cara. exato. Eu nem sei se eu vou estar com esse negócio. Aí ele começa Sim. a pensar assim, né? Conhecendo o brasileiro, né? Esse nosso camarada que vai jogando as coisas pro lado e pro outro. Desviando de responsabilidade. Cara, eu tô assim pensando, mano, que isso aqui vai ser um. Cara, vai ser uma loucura. Vai ser um uma pandemônio loucura. isso aqui. Vai Vai ser ser um uma pandemônio, loucura. cara. Eu Eu vejo tô que aqui. vai ser uma loucura. A hora que você falou, eu falei, mano, eles vão empurrar. E pensa o seguinte. Eles vão empurrar. Eu sou profissional da área. Eu tenho que estar muito preocupado com isso. Porque como que o meu formato de negócio vai se adaptar à reforma? Porque você imagina se... Não, e o seu formato de negócio é assim. E se 1/3 das empresas vão quebrar... Eu perco um terço dos Você, clientes. eu também. Perco Você 1/3 dos também. clientes. Tá? Agora sim. Porque o ó. nosso público é B2B. Nós estamos finalizando. Eu queria a gente acho que gerou uma consciência aí no nosso público. Cara, Não, gostei foi pra porrada. caramba. Foi porrada. Bom, Vamos chamar ele pra palestrar lá no Elite. Vamos. Em junho. É. Nossa, não, vamos fazer bastante coisa junto. E a gente vai fazer um evento bom, cara. Vamos fazer um evento bom. O que nós gostaríamos aqui, nem combinei com o Thiago. Deixa aí umas considerações finais, né? Como um alerta. O cara que tá perdidão, né, Marquinhos? Tá perdido. Sim. Pô, eu vi esse podcast, agora. Tô mais confuso Agora do eu fiquei mais que antes. confuso, fiquei preocupado, sou com medo. Com as suas palavras, com todos esses o seu conhecimento, essa profundidade. Quem quiser te encontrar, onde te encontrar, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, mas Fechou. fala aí também. Mas pode alerta esse cara, dá pelo menos Uma luz, né, cara? Assim, é mais ou menos assim, o cara tá... É só hora o cara tá ouvindo a gente, tá assim, não, mas fala que tem uma saída. Exemplo, ele tá na UTI. Eu vou falar, eu vou desenhar o cenário dele. Ele tá na UTI, Boa. eu tenho certeza que ele tá na UTI. Ele tá na Sim. UTI, o médico passou, tá lá, tipo, a família já tá desesperançosa, pode dizer um Ninguém aparelho. acredita mais. Ninguém acredita mais. Você tá nessa situação, eu sei disso. Você tá na UTI. Vai, mano. Boa, cara, você é empresário, tá? Você sabe o tamanho do nível do teu negócio. Tu precisa estar preparado e ter previsibilidade da tua empresa. Então, o contador do teu negócio, ele tem que ser um cara que consiga te entregar estratégia para você mudar o teu cenário macro. Então, hoje eu tô falando de risco tributário, aqui tô falando de risco trabalhista, tô falando de tantos riscos que você, cara, nem fazia ideia. Então, o que eu vejo que é importante para você mudar o cenário da tua empresa é você ter um bom profissional. Se você sente falta desse profissional, você pode entrar em contato com a gente. Tem o meu Instagram aqui, o pessoal vai deixar aqui para vocês. A SSL Contabilidade já tem muita experiência de mercado. E hoje a gente atende clientes que têm a mesma dor que você tem. Na maioria das vezes, aquele cara que te cobra 200, 300 reais, ele não resolve a tua dor. É o profissional que é caro. É o barato que sai caro. Então você precisa ter um profissional qualificado do teu lado para te ajudar a tomar decisões. O empresário hoje que resolve tudo, cara, ele não resolve nada. Tu tem que aprender a justamente colocar isso sobre novas responsabilidades para que você fique na parte estratégica do teu negócio, acompanhando o teu operacional com pessoas importantes do teu lado. Então tu tem que ter uma agência, cara, muito boa, tu tem que ter um contador bom do teu lado, tem que ter um jurídico bacana para você conseguir estruturar a tua empresa e passar pela reforma tributária tranquilo. A gente trouxe muita informação aqui que é privilegiado, cara. É Com privilegiada certeza. essas informações. Com certeza. Muitas pessoas não têm acesso a essa informação trabalhando com um contador de mais de 3, 4 anos ali dentro da base. Imagino. Tá? Então, isso aqui, cara, tem que dar um leque na tua mente para você conseguir manter a tua empresa funcionando. E pensa o seguinte, a nossa empresa, cara, é o que traz o sustento para nossa família. Boa. É aquilo que faz a gente realmente conseguir viver todos os dias, pagar a escola do nosso filho, o plano de saúde, te entregar uma vida bacana, né? Que você consiga viver frente a todas as dificuldades. E já é muito difícil, então tu tem que ter um bom profissional ao teu lado e nós estamos aqui para te ajudar, junto com assistências lucrativas. Cara, eu acho que foi um dos podcasts mais importantes que a gente já gravou aqui. Foi. De verdade. Foi. Pelo momento que estamos vivendo, eu acho que... Cenário atual, É um cenário, né, cara? eu Cenário acho que... atual.
que foi porrada. Não, foi porrada. Ó, turma, assim, ó, a gente aqui, vocês sabem, nós sentamos aqui na cadeira de aluno mesmo e fazemos as perguntas que talvez... Espero que é que vocês queriam fazer, né? Porque assim, eu pergunto porque eu fico curioso. Eu falo, meu, como é que tá, né, do iPhone, lá. Mas, turma, é o seguinte, a nossa ideia aqui no Assistência Lucrativas, no Assistência Cash, na TX Media, é ajudar o mercado. É melhorar o mercado, vocês sabem disso, né? Eu e o Thiago não temos pretensão nenhuma, a não ser ver o mercado cada vez melhor. Não somos uma ONG, vocês sabem disso, ganhamos dinheiro sim com a nossa empresa nasceu para dar lucro. Então, é assim, se inscreve, compartilha, curte, manda para aquele seu amigo técnico, manda lá pro grupo dos técnicos, fala, cara, assiste essa bagaça aqui, meu irmão. Ouvi um podcast lá, meu irmão, que negócio vai pegar. Se você tava achando que era só comprar tela, comprar iPhone e revender, esquece, meu amigo. Mudou o jogo. Exatamente. Mudou o jogo e tem uma janela de oportunidade, como nós falamos aqui. Então, qual que é a janela da oportunidade? Quem chega primeiro, bebe o quê? Ó, água limpa. Então, seja o primeiro a querer melhorar a sua assistência. Como o Thiago falou, é só 15, 20, 30 mil. Meu irmão, você já está faturando para o governo, não importa. Então, arruma a sua casa. Nós estamos arrumando a nossa casa aqui. Né? A gente tenta querer dar jeitinho, mas não dá para dar jeitinho. Turma, vamos jogar o jogo que tem que ser jogado. Eu acho que a grande sacada, para finalizar, é o seguinte, todo mundo tem medo de arrumar a casa pensando que não vai conseguir cobrar ou pensando que vai quebrar. E você tem que começar a pensar o contrário. Se você não arrumar a tua casa, você vai quebrar. Exato. Porque se você não quebrar pelo mercado, meu irmão, você vai quebrar pelo governo. Não, e ele provou que dá para ter lucro você pagando imposto direitinho, Exato. Jogando o jogo certo. Aleph, obrigado, meu irmão. Foi um prazer. Muito Vocês são bom. feras. Gratidão. Foi um Valeu. prazer. Obrigado pelo convite. É isso. E temos projetos grandes aí para tratar junto. Vamos aumentar o nível de consciência do mercado É isso e fazer aí. vocês crescerem, cara, com margem e com segurança. É isso aí. É isso aí, turma. Esse foi o Assistência Cast de hoje. Hã? Ó, o Vini tá me cobrando aqui, ó, o QR Code. Turma, seguinte, ó. Nós vamos deixar um QR Code aqui na tela. Preencha, escaneie esse QR Code. Espero que você esteja assistindo na televisão, tá? Então, cara, é legal assistir na TV. Ou no laptop também. Mas na TV, na TV é melhor. Na TV, põe no sofá da sua casa. Cara, eu sei que às vezes você pode gostar de tomar aquele bom vinho, aquele bom chopinho. Você para ali e fala, vou ouvir um podcast sobre tudo que fala sobre assistência técnica. É massa demais. Eu fico ouvindo os podcasts dos outros também. Assisto o nosso e eu me divirto bastante, anoto bastante coisa. E eu quero desafiar você agora a escanear esse QR Code e fazer uma aplicação. Nós vamos entender aí nosso time comercial para saber qual que é o seu momento. Alguma das reuniões está sendo feita por mim, pelo Thiago, pelo nosso time. Então, assim, é importante a gente entender seu momento. A gente quer saber seu sonho, pô. Qual que é seu sonho? E agora, né, com a chegada aí da parceria com o Aleph. Quase que eu falei outro nome aqui, o Aleph. Cara, a gente quer ajudar vocês. Então, assim, turma, escaneia aí e aplicação para a gente conseguir entender seu momento. Esse foi o Assistência Cast de hoje. Eu sou o Marcos Matos, vou ficando por aqui. Eu sou o Thiago Noronha, um grande abraço. Valeu! Valeu, turma. Forte abraço.